Hotéis são lugares onde muitas pessoas ficam diariamente, e nem todos os estabelecimentos cuidam tão bem da limpeza quanto deveriam. Pode haver percevejos ou outras pestes no quarto que você não vai perceber até que seja tarde demais. Então tome suas precauções. Quando chegar em um hotel e abrir a porta do seu quarto, não se apresse em desfazer as malas e colocar todas as roupas dentro das gavetas ou em cima da cama. É melhor colocar sua bagagem dentro da banheira por enquanto e dar uma olhada no quarto para ver se não há nenhum inseto indesejado. Confira os tapetes, tecidos de móveis, almofadas e outros locais onde essas pestes podem estar. Só depois de ter feito isso, tire suas malas da banheira e as desfaça. A banheira é o local mais seguro, pois nenhum inseto consegue viver ali. Então, naturalmente, nenhum irá rastejar sobre suas coisas enquanto você não está por perto. Você pode querer jogar aquele edredom no chão assim que chegar. Os lençóis podem ser lavados regularmente, mas os edredons não. Alguns hotéis os lavam semana sim, semana não, mas outros não estão nem aí. O mesmo se aplica à roupa de cama. A maioria dos hotéis de alto padrão troca os lençóis diariamente, mas a maioria dos hotéis mais baratos não troca as fronhas ou lençóis depois que o hóspede vai embora. Peça uma fronha limpa assim que chegar. Também é bom não usar aquele copo que fica no banheiro, já que muitos deles não são lavados apropriadamente. Alguns funcionários até usam desinfetante ou lustramóveis para deixá-los com uma aparência impecável. Você já reparou que lençóis de elástico nunca são usados nos hotéis? Eles são práticos na hora de forrar a cama, mas não são viáveis em outros aspectos. Os lençóis dos hotéis são trocados com muito mais frequência do que em casa, o que faz o elástico ceder em pouco tempo. Além disso, é um pesadelo guardar lençóis com elástico. Eles precisam ser de 2 tamanhos diferentes, um para cada tipo de cama. É bem mais fácil pegar 2 lençóis universais para usar em cada cama e enfiar as pontas debaixo do colchão. Por falar em lençóis, você já deve ter notado que as roupas de cama e as toalhas dos hotéis são quase sempre brancas. Primeiro porque é conveniente. Claro, quando tudo é branco, fica mais fácil lavar tudo junto e usar cloro para eliminar qualquer mancha. A segunda explicação, porém, é a experiência do cliente. De acordo com enquetes públicas, as pessoas percebem a cor branca como luxuosa e fresca, o que torna a estadia mais agradável. Se você vir uma diária com um preço super bacana em algum site, tome cuidado. Ela pode não incluir a taxa de resort, que pode ser obrigatória. Se tiver a opção de pagar a diária com antecedência, você verá o custo final na hora de finalizar o pagamento. Lá geralmente consta o preço inicial que você viu antes de fazer a reserva e todas as taxas extras, inclusive a de resort. Se você resolver pagar no hotel, porém, poderá ter uma surpresa quando for fazer o check-out. Então sempre leia tudo que está no contrato. Você pode já ter visto uma coisa estranha em muitos hotéis, um telefone dentro do banheiro que fica do lado do vaso sanitário. Você provavelmente ficará surpreso em saber que isso é uma exigência para hotéis para que recebam um selo de qualidade de 4 diamantes da AAA. Mas isso faz todo sentido. Por exemplo, se você escorregar e cair no piso molhado do banheiro, um telefone pode ser útil para pedir ajuda. Voltando a falar sobre banheiros, os hotéis geralmente não disponibilizam desentupidores nos quartos. Veja só, os hotéis querem que você tenha a sensação de que é a primeira pessoa a entrar no quarto em que vai ficar. É uma questão de conforto, é a primeira preocupação de qualquer hotel respeitável. E um desentupidor no banheiro, segundo enquetes anônimas, faz as pessoas acharem que o vaso pode dar defeito em algum momento, o que prejudica a imagem do estabelecimento. Se o seu hotel possui travas que são abertas por cartão magnético, guarde ele longe do seu celular e carteira. O problema é que os cartões magnéticos são reescritos muitas vezes e foram feitos de modo que esse processo seja rápido e fácil. Então, um ímã relativamente forte, como o do seu celular, pode apagar o seu cartão magnético e você não conseguirá entrar em seu próprio quarto. Claro, o hotel vai lhe dar outro, mas é inconveniente. Muitos hotéis só aceitam cartões de crédito como forma de pagamento, então se você não tiver um, não conseguirá fazer a reserva diretamente, nem usar os serviços pagos fornecidos pelo hotel. Reservar um quarto é apenas a primeira etapa de sua estadia no hotel. Durante suas férias ou uma viagem a trabalho, você pode usar o frigobar ou outro serviço pelo qual só precisará pagar na hora do check-out. Se o seu cartão de débito não tiver fundos suficientes para cobrir todas as suas despesas, o hotel não terá outra forma de receber essa dívida, a não ser processar você. Mas se você pagar com cartão de crédito, todos os custos adicionais irão para o banco e todo mundo ficará feliz. Os horários do check-in e do check-out são fixos não para lhe irritar. Isso é feito para que você não se encontre com os hóspedes que acabaram de sair do quarto que você reservou e para que as camareiras possam limpar o quarto e prepará-lo para a chegada do próximo hóspede. Por falar nisso, a hora do check-out normalmente é entre 11 horas e meio-dia, pois os hotéis se importam com seu bem-estar. Além de permitirem que você tome o seu café da manhã, também lhe dão tempo para arrumar suas coisas sem pressa.
Não é chato quando os hotéis não têm tomadas perto da cama? Na verdade, nesse caso, a culpa é do tempo. Muitos hotéis pelo mundo foram construídos antes dos celulares e outros aparelhos portáteis se tornarem tão populares e acessíveis. Na época, claro, tomadas ao lado da cama não eram uma necessidade, e muitos não se adaptaram às mudanças ao longo dos anos. Você pode evitar esse problema se hospedando em hotéis construídos há pouco tempo. Assim que se apresentar para fazer o check-in, pode ser que o funcionário do hotel já saiba quem você é. Muitos hotéis, principalmente os de ponta, fazem uma breve pesquisa sobre o hóspede nas redes sociais. Isso pode parecer medonho, mas é só uma forma de eles descobrirem quem você é para tornar sua estadia mais confortável. Na hora do check-in, você também receberá uma chave inicial que irá resetar a trava da porta e cancelar qualquer outra chave existente. Mas trate os recepcionistas com respeito. Eles podem pregar peças em clientes mal educados, dando a eles 2 chaves iniciais. Cada chave reseta a porta, então, assim que você usar a segunda chave, a primeira já não funcionará mais, fazendo você voltar na recepção para pedir ajuda. O creme dental é um item que você provavelmente não encontrará no banheiro do hotel. Para hotéis mais baratos, fica muito caro pedir esse produto, já que ele é classificado como suprimento médico. Para hotéis de luxo, é o contrário. Eles geralmente não conseguem encontrar um fabricante de creme dental chique o suficiente para estar presente em suas dependências. Os funcionários limpam os quartos do hotel frequentemente, mas desinfetar objetos menores não está entre suas prioridades. Controles remotos e telefones estão entre as coisas mais sujas em um quarto de hotel. Então, faça um favor para si mesmo. Leve lenços desinfetantes para limpar esses objetos antes de usá-los. Se estiver pensando em guardar seus pertences de valor dentro do cofre para ter mais segurança, pense 2 vezes. Lá eles usam códigos em vez de cadeados, então é bem provável que alguém no hotel saiba o código mestre. E vai saber quem mais pode ter acesso a essa informação. Os hotéis geralmente fazem mais reservas do que conseguem atender, já que a média de cancelamentos é de cerca de 10%. Isso significa que tem uma chance de você não ter acesso ao quarto que reservou. Se você chegar e não houver quartos disponíveis, você certamente será indenizado. Isso quer dizer que o hotel pagará um quarto em outro hotel parecido daquela região. Existe uma quantidade surpreendente de objetos esquecidos nos quartos que os hotéis não querem que você saiba. Em um hotel em Portugal, por exemplo, um funcionário até encontrou um tubarão que foi deixado para trás. Sem ter ideia de como foi parar ali, o tubarão foi devolvido são e salvo para seu habitat natural. A maioria dos hotéis, se não todos, possui pisos totalmente encapetados, e há 2 bons motivos para isso. Primeiro, para sua segurança. Você correrá menos perigo de escorregar e cair em um piso encapetado. E depois, esse revestimento tem um custo-benefício muito melhor, pois é mais rápido e mais barato substituir um carpete danificado do que trocar o piso todo de um quarto. E por fim, os carpetes contribuem para o isolamento acústico do quarto, o que ajuda muito quando se tem vizinhos barulhentos. Você já se perguntou o que é um café da manhã continental e por que ele é chamado assim? Na verdade, o nome vem do Reino Unido, que é um conjunto de ilhas, e significa um café da manhã que é servido na Europa continental. Ele inclui itens de confeitaria, pão fatiado com coberturas diferentes, presunto, queijo, suco de fruta e bebidas quentes. Você faz o check-in no seu quarto de hotel, conecta-se ao Wi-Fi, pula na cama e publica 15 fotos da sua nova janela. Quando a onda inicial de empolgação passa, você percebe uma luz suspeita piscando na sua grande TV. Será que alguém está te observando? Ou você acabou de ver muitos filmes de espionagem? Bem, câmeras escondidas vêm em todas as formas e tamanhos. As grandes são fáceis de detectar, mas as pequenas podem ser realmente sorrateiras e discretas. Elas podem estar escondidas atrás de móveis, em decorações ou aberturas de ventilação e em qualquer outro lugar que seja difícil de perceber. Existem até algumas especiais que podem ser colocadas em objetos comuns do dia a dia, como despertadores, porta-retratos, vasos e luminárias. Verifique se eles estão voltados para um ângulo estranho ou se estão posicionados para obter a melhor visão de sua cama ou banheiro. A maneira mais fácil de identificar uma câmera oculta é procurar o reflexo da lente, pois todas têm isso. Apague as luzes e vasculhe lentamente a sala com uma lanterna, apontador laser ou um detector especial de câmera espiã sem fio, que vem com luzes de varredura infravermelhas e uma para iluminar. Ao encontrar um ponto vermelho reflexivo, você deve ligar a lanterna para ajudar a verificar se há uma câmera. Definitivamente, confira as aberturas junto com quaisquer outros orifícios e lacunas nas paredes ou no teto. Alguns detectores avançados até mostram o que a câmera está vendo, facilitando a identificação e a desativação. Eles funcionam apenas nas que estão ligadas e operando normalmente.
Seu celular também pode ajudar a encontrar algumas ameaças ocultas. Ligue o Bluetooth e caminhe. Veja se algum dispositivo desconhecido aparece na tela. Outra ideia é instalar um aplicativo de scanner de rede que mostre todos os aparelhos conectados à rede Wi-Fi que você está usando no hotel. Quando terminar a varredura, estude a lista para ver se há nomes do tipo câmera IP ou cam. Além disso, você pode pôr o celular no modo selfie, desligar a luz e fechar as cortinas e olhar ao redor da sala lentamente enquanto foca na tela. Fique de olho nas luzes roxas ou brancas nela. Outra alternativa é brincar de detetive um pouco mais e ligar para um amigo ou alguém da família e começar a andar pelo quarto. As câmeras secretas devem emitir uma espécie de radiofrequência. Isso provavelmente irá interferir no sinal da chamada telefônica. Se você começar a ouvir ruídos estranhos enquanto estiver ao telefone em uma determinada área do seu cômodo, certifique-se de inspecioná-lo com cuidado. Verifique os interruptores de luz, tomadas elétricas, lâmpadas e outros objetos aos quais normalmente não prestaria atenção. Se parecerem um pouco tortos, tiverem um buraco ou parecerem mal colocados, pode ser um sinal de que alguém os adulterou. Muitos dispositivos espiões precisam de fios e quem os instalou teve que escondê-los muitas vezes atrás do rodapé. É por isso que aquele local onde o piso e a parede se encontram é outra área que deve ser vistoriada. Saliências, falhas ou descoloração podem ser um sinal de que há um microfone escondido ali. O mesmo vale para manchas em tetos e paredes, mesmo que não sejam maiores que uma moeda. Se você encontrar uma câmera escondida ou algo que pareça suspeito, não se acanhe e informe a administração do hotel ou o serviço de reservas. Não tente tocar ou mover o dispositivo sozinho. Se o estabelecimento negar tudo, entre em contato com as autoridades locais. Depois de escanear a sala em busca de câmeras, verifique os espelhos. Alguém pode estar te observando do outro lado. Primeiro, veja se ele está embutido na parede ou pode ser ajustado. Se for semi-transparente, ficará encaixado na parede. Você pode fazer um teste simples para testar o espelho. Pressione a ponta do dedo contra o vidro e empurre com firmeza suficiente para deixar uma impressão digital. Estude essa impressão. Se houver um pequeno espaço entre ela e onde deveria estar o vidro, é apenas um espelho. Em um semi-transparente, não haverá folga. Outra forma de testar se ele é semi-transparente é simplesmente dar umas batidinhas no vidro. Se alguém estiver observando você do outro lado, o objeto emitirá um som vazio. Um espelho duplo precisa de uma luz mais brilhante do outro lado do que do seu. Aproxime-se dele e coloque as mãos em concha ao redor dos olhos. Viu alguma luz atrás? Nesse caso, pode haver alguma audiência indesejada. Antes de sair do quarto ou ir para a cama, certifique-se de que todas as portas estejam bem trancadas. Por porta, entenda não apenas a da entrada, mas também a que dá para o terraço, se houver. Você pode levar uma fechadura portátil para segurança extra se for ficar no quarto. E também iniciar um pequeno projeto de bricolagem e enrolar um cinto ou uma alça de bolsa em volta do braço que fecha a porta. Aperte-o e enrole-o várias vezes para obter uma camada extra de proteção. Outra ideia para quando estiver prestes a tirar uma soneca ou dormir é construir uma pirâmide de coisas perto da porta. Copos e canecas cairão perfeitamente bem. Se alguém tentar entrar, haverá muito barulho. Os intrusos preferem a discrição, então é muito provável que desistam de roubá-lo. Se você viaja com alguns objetos de valor e não se sente à vontade para deixá-los espalhados pelo quarto, pode colocá-los no cofre. Mas como esses sistemas de segurança usam senhas em vez de fechaduras físicas, alguém do hotel precisa saber o código-mestre para desbloqueá-lo, apenas por precaução. Então você pode levar seu próprio cofre. Dá para encontrar aqueles que se parecem com livros na Amazon, por exemplo. Eles são feitos de metal resistente e papel texturizado e vêm com uma fechadura de combinação, com espaço suficiente para guardar seu passaporte, dinheiro e joias. Caso precise deixar seu laptop no quarto e queira garantir que ninguém conecte uma unidade USB para roubar seus dados, aqui vai uma dica. Deixe uma garrafa de água ou algum outro item próximo à porta USB. Meça a distância. Digamos que está a uns 3 centímetros. Para alguém conectar um dispositivo ao laptop, precisaria mover a garrafa.
você pode dar um passo adiante e deixar uma caneta paralela ao laptop sob um determinado ângulo. Dá para medi-lo com seu smartwatch ou telefone usando o aplicativo de bússola. Novamente, se alguém o mover, você saberá. Mesmo algo tão simples quanto um sinal de "por favor, não perturbe" pode ajudar a descobrir se alguém entrou no seu quarto enquanto você estava fora. Faça parecer que saiu com pressa e a placa acidentalmente ficou presa entre a porta e o batente. Se você voltar e ela estiver pendurada livremente, alguém deve ter ignorado e tentado incomodá-lo. Nesse caso, é preciso entrar em contato com a recepção e pedir para enviar alguém para acompanhá-lo enquanto entra de forma segura no quarto. Caso se preocupe com a limpeza do seu cômodo tanto quanto os seus pertences e segurança pessoal, veja esta. Os funcionários de hotéis normalmente têm até 20 quartos para cuidar em um turno de 8 horas. Isso significa que não terão mais de 30 minutos para o seu. Isso lhes dá tempo suficiente para arrumar a cama, limpar o chão do cômodo e do banheiro, esvaziar as lixeiras e tirar o pó de todas as superfícies. Mas eles raramente conseguem cuidar de objetos menores, como interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas e controles remotos. E sim, esses são exatamente os objetos com os quais você mais estará em contato. Eles podem realmente ter mais germes do que o banheiro. Portanto, se quiser ter certeza de que eles não cairão em suas mãos, leve lenços antibacterianos suficientes para limpar todas essas coisas antes de tocá-las. Olhe pelos cantos, debaixo da cama. Espere, o que é isso escondido ali? Os hotéis deveriam ser seu lar longe de casa. Mas você sabe quais segredos eles guardam? Aqui está o que nenhum funcionário ou gerente jamais lhe diria. Alguns proprietários de hotéis são muito supersticiosos com o número 13, ou sabem que os hóspedes podem ser. Seja qual for o caso, é possível perceber a falta do quarto 13 ou de todo o 13º andar. No Extremo Oriente, o mesmo pode ser dito sobre o número 4. Você pode obter facilmente um quarto melhor sem nenhum custo adicional se for seu aniversário, uma data comemorativa ou seu casamento. Basta ligar com antecedência para o estabelecimento e avisar sobre o fato. Talvez você tenha conferido a cama procurando manchas e insetos, mas provavelmente esqueceu da coisa mais suja do quarto: o controle remoto da TV. Ele não é desinfetado entre a troca dos hóspedes. Coloque o controle em um saquinho de plástico antes de usar. Há muitas outras coisas imundas naquele quarto, mas falaremos sobre isso mais tarde. Todo hotel tem um lugar para guardar coisas esquecidas. Os itens mais perdidos são carregadores de celular, mas há mais coisas interessantes entre eles: dentaduras, olhos de vidro e até caixas de minhocas. Se ninguém buscar esses estranhos tesouros depois de 5 ou 10 anos, sim, esse pessoal é legal o suficiente para esperar. Os funcionários sorteiam os itens perdidos entre eles. Alguns estabelecimentos de luxo podem ter câmeras escondidas embutidas por razões de segurança. O lugar mais comum para isso são os olhos mágicos das portas. Portanto, sempre coloque um pedaço de fita adesiva ou massa sobre o olho mágico do seu quarto. Mas câmeras escondidas não são legais. Para verificar sua acomodação, desligue a luz do teto e ligue a câmera frontal do seu telefone. Examine lentamente o local. A câmera captará a luz infravermelha. Os pontos mais comuns são perto da cama e no banheiro, então examine essas áreas cuidadosamente. Os proprietários de hotéis costumam deixar seus amigos e familiares se hospedarem de graça. Você não teria como saber, pois eles geralmente saem antes do início da alta temporada. Os funcionários e faxineiros também podem contar com algumas vantagens pessoais. Ficam com toalhas, chinelos, roupões de banho e shampoos. Mas o que você provavelmente não sabe é que as grandes redes não se importam de você levar alguma coisa para casa. Itens de papelaria, papel higiênico, canecas de café, guarda-chuva, qualquer coisa com o nome e logotipo deles impresso. Isso servirá como propaganda gratuita quando você carregar essas coisas. Aqueles belos legumes e frutas brilhantes perto da entrada do restaurante do estabelecimento não são apenas uma decoração. Estão ali para fazer você se sentir satisfeito antes mesmo de pegar seu prato. Você come menos e a empresa economiza dinheiro. Embora seja permitido levar frascos extras de shampoo ou outros produtos de higiene pessoal, há alguns hotéis que cobram a mais por pegar muita comida no buffet de café da manhã. Para evitar desgaste com a quantidade de alimentos descartados, alguns estabelecimentos em certos países fazem com que seus hóspedes paguem por qualquer coisa não consumida no prato.
Nenhuma rede lhe dirá facilmente como obter o maior desconto para a sua estadia. Portanto, se você tiver um orçamento limitado, faça uma reserva após as 6 da tarde. É nesse horário que o departamento de vendas tenta comercializar todas as reservas canceladas no último minuto. Isso geralmente significa reduzir o preço, às vezes pela metade. O primeiro domingo do mês é o melhor dia para fazer o check-in. Os turistas estão saindo, os viajantes de negócios ainda não chegaram, então a maioria dos melhores quartos estará disponível. E para conseguir a melhor escolha, use um serviço especial chamado Rooming. Você poderá ver todo o hotel e escolher o quarto de que mais gosta. Basta perguntar na recepção sobre isso. A equipe do local também não falará de outros serviços gratuitos, a menos que você pergunte. Carregadores de telefone, chapinha para o cabelo, garrafas de água e jogos de tabuleiro podem estar entre estes itens. Eles também podem solicitar um transfer, reservar ingressos para shows ou teatros e o acordar em um horário específico. Os estabelecimentos podem recusar seu check-in, mesmo que você tenha pago pela reserva com antecedência. E também cancelar sua reserva se você não aparecer antes das 6 da tarde. Então, se algo estiver atrasando seu caminho, ligue e avise com antecedência. E mesmo se chegar a tempo, ainda pode ter sua reserva negada. Geralmente, isso acontece quando o hotel está lotado. Nesse caso, a equipe pode redirecioná-lo para outro. E por incrível que pareça, as chances de isso acontecer dependem de quem você é. Homens jovens, solteiros, casais e grupos de amigos geralmente são eliminados antes de uma família ou de uma mulher solteira. Isso porque o primeiro grupo geralmente é mais flexível sobre uma mudança inesperada. Antes de atacar o frigobar, é melhor verificar se as bebidas estão lacradas. Os funcionários de hotéis relatam que tiveram casos em que os hóspedes tomaram todas as bebidas disponíveis e depois encheram as garrafas com água da torneira para não pagar por elas. Shhh, você não ouviu isso de mim. As grandes redes geralmente têm seu próprio meio de transporte especial para buscar hóspedes importantes ou se locomover pela cidade. Os próprios táxis dos estabelecimentos costumam ser mais baratos que os da cidade. Então, se quiser economizar, verifique o custo do transporte deles na recepção. Mas não peça na recepção por indicações de onde comer. O funcionário indicará um lugar local que pague a ele pelas recomendações, mesmo que seja bem caro e de gosto duvidoso. Os hóspedes não pagam pelo quarto em si, mas pela localização. A distância para o aeroporto, praia, centro da cidade e de pontos turísticos famosos terá um custo a mais. Sim, mesmo que o hotel não tenha nenhuma estrela e as condições internas não sejam ótimas. Pense 2 vezes antes de entregar a chave do seu carro ao manobrista. Houve casos em que esses funcionários deram uma voltinha por aí não autorizada e até filmaram a aventura. Meu carro? Não. Uma pessoa famosa pode estar hospedada no quarto ao seu lado. Ninguém saberia, já que celebridades usam nomes fictícios para esconder sua identidade. Para o resto de nós, pessoas comuns, isso não é permitido. Você reservou um quarto individual com uma cama grande e uma linda vista da praia. O que recebeu? Uma acomodação com 2 camas pequenas e uma bela vista de uma parede de tijolos. Isso acontece o tempo todo, mas é passível de uma indenização ou de algum serviço gratuito para compensar a diferença. Conheça seus direitos sobre o assunto se o gerente não oferecer automaticamente uma compensação. O cofre do seu quarto pode ser tudo, menos seguro. Se você tiver alguns objetos de valor, peça na recepção para colocá-los no cofre principal do hotel. Ele é geralmente muito mais seguro, pois não é acessível a todos os funcionários. Embora as cadeiras e sofás do estabelecimento pareçam limpos, espere até examiná-los em um microscópio. Não se sente sobre eles sem primeiro colocar uma toalha ou cobertor. Você não sabe se o hóspede anterior estava com os pés em cima dos móveis. E os pés certamente estavam imundos, já que os carpetes e tapetes dos quartos raramente são lavados, talvez 1 vez por ano ou até menos. Dito isto, não ande descalço sobre eles. Se você usa chinelos ou fica com seus sapatos, ponha toucas de banho na parte de baixo deles ao colocá-los na mala antes de sair. A mesma coisa com a cama. Antes de se deitar nela, saiba que a equipe de limpeza pode até trocar os lençóis entre os hóspedes, mas não lava aquele enorme edredom cheio de germes. E não utilize os copos também. Mesmo que sejam limpos, provavelmente foi com o mesmo pano usado em outras superfícies. Por quê? Bem,
Porque os funcionários têm apenas 20 a 30 minutos para limpar cada quarto completamente. Então precisam fazer isso rapidamente e não com cuidado. Coisas que muitas vezes passam despercebidas: interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas, controles remotos. Ironicamente, são as coisas tocadas com maior frequência. Especialistas descobriram que esses itens têm tantos germes quanto o banheiro. Solução: sempre leve muitos lenços desinfetantes. E se perguntar sobre o método de limpeza do hotel, lembre-se: limpar não significa desinfetar. Escolha suas palavras com sabedoria. Ela não tira os olhos de você, mesmo quando está no quarto, ou até mesmo no banheiro. Não estou falando de sua filha de 3 anos. Uma das últimas coisas que você pensa quando está de férias é se o quarto no qual está tem alguma câmera escondida. Para começar, procure nos lugares mais óbvios do quarto de hotel para ver se encontra alguma. Segundo alguns especialistas, se você não encontrar nada à vista, pode usar o celular para fazer uma varredura básica. Toda câmera possui lentes, e toda lente reflete a luz. Então, um jeito rápido de verificar se há alguma câmera escondida é fechando todas as cortinas do quarto e apagando as luzes. Depois, basta usar a lanterna do celular para apontar para lugares ou objetos nos quais a câmera pode estar. Um dos lugares mais comuns é no detector de fumaça, no teto. Pegue uma cadeira e aponte a luz diretamente para ele, verificando se há alguma luz vermelha ou azul sendo refletida. É preciso fazer isso devagar, pois a luz precisa bater na lente no ângulo certo para que você veja o reflexo. Depois de verificar esse lugar, vasculhe outros objetos, como o chuveiro, o despertador ou até o carregador de celular. Leve em consideração a posição desses objetos. Se o carregador estiver onde uma câmera de segurança pode estar, investigue isso a fundo e ligue para a recepção. Até um quadro no quarto pode ser o ninho de uma câmera escondida. Outros objetos podem ser lâmpadas, um furo na parede ou alguma coisa dentro do closet. Outro lugar assustador que pode esconder uma câmera é o espelho do banheiro. Essa é difícil de identificar, então você terá que ter paciência durante a inspeção. Você também pode usar a câmera do seu celular para identificar câmeras de segurança que espiam o que acontece no seu quarto à noite. Essas câmeras secretas emitem luzes infravermelhas que o olho humano não consegue enxergar para que possam trabalhar à noite. Você também pode apagar as luzes e colocar a câmera em modo de selfie. A câmera de trás da maioria dos smartphones tem um filtro infravermelho, mas a da frente não. Você pode tentar apontar o controle remoto da TV para a câmera da frente e pressionar qualquer um dos botões para ver por si mesmo. Se vir uma luz vermelha na tela, significa que está funcionando. Tudo o que você precisa fazer é mover sua câmera para o escuro para ver se consegue encontrar alguma luz brilhante ao seu redor. Isso é bom para fazer uma varredura extra, se certificando de que não deixou nada para trás. Outra técnica que você pode usar é desligar a Wi-Fi assim que entrar no quarto de hotel. A maioria das câmeras é ligada ao Wi-Fi, então vai parar de funcionar. Se você receber uma ligação da recepção dizendo que a Wi-Fi do quarto está desligada, pode ser um sinal de alerta. Não tem como eles saberem que a Wi-Fi foi desligada de propósito. Isso pode indicar que há câmeras na sua Wi-Fi. Quando for conectar seu aparelho à internet do quarto pela primeira vez, tome cuidado e não compartilhe seus dados pessoais. A maioria das redes pedirá informações para login, como seu e-mail. Algumas pessoas conseguem recriar uma página falsa de login de Wi-Fi idêntica à do hotel, e você pode acabar caindo nessa. Você pode estar conectando a um roteador Wi-Fi, mas basta um e-mail para que pessoas mal intencionadas saibam tudo sobre você. Uma das melhores coisas que você pode fazer é baixar um aplicativo que mostra quais aparelhos estão conectados à rede Wi-Fi naquele momento. Ele pode mostrar qual smartphone, notebook, smart TV e, na pior das hipóteses, qual câmera escondida está conectada. Um scanner de radiofrequência pode detectar uma câmera sem fio no quarto, mesmo se estiver conectada à sua própria Wi-Fi. Mas isso pode ser desafiador por causa do monte de aparelhos sem fio que estão superlotando as ondas sonoras. Você pode captar alguns sinais mesmo depois de desligar todos os aparelhos e qualquer sinal de emissão sem fio. A invasão em sua vida pessoal pode ir muito além, com alguém grampeando seu celular ou linha telefônica para ouvir suas conversas. Uma forma de bisbilhotar as conversas dos outros é instalando um microfone em uma linha que envia o áudio via sem fio para um gravador de um transmissor remoto. Quase qualquer pessoa pode colocar as mãos sobre esse equipamento, já que não é tão caro e está disponível em muitas lojas físicas e virtuais. Se você notar algum barulho estranho enquanto conversa no celular, como cliques, vozes distantes ou um som parecido com uma gravação antiga,
é bem provável que alguém esteja ouvindo suas chamadas telefônicas. Esses barulhos não são comuns em uma ligação de celular moderno. A maioria dos programas de escuta funciona no plano de fundo do seu celular sem que você perceba, sugando a carga da sua bateria. Pode haver várias explicações para o fato de sua bateria acabar rapidinho, mas alguns softwares, vírus e malwares que estão no seu celular podem ser os culpados. Fique atento também a qualquer atividade estranha em seu celular quando você não estiver usando ele. Se suas notificações não pararem de surgir, mesmo depois de tê-las desativado, seu aparelho pode estar sob escuta. Nesse caso, além de terem acesso às suas chamadas telefônicas, os malfeitores podem acessar seu celular também. Então, podem pegar qualquer foto, vídeo, arquivo ou informações sem que você sequer desconfie disso. Se você tentar desligar seu celular e isso levar mais tempo que de costume, pode ser outro sinal de que tem alguém rastreando seu aparelho. Para que o celular desligue completamente, é necessário sair corretamente de todas as tarefas e atividades. Se o seu celular estiver transferindo dados para alguém remotamente, isso pode estar fazendo o aparelho demorar a desligar. Um dos maiores sinais de alerta é se você receber mensagens de texto com símbolos e números aleatórios. Quem está grampeando seu celular usa alguns softwares ilegais que às vezes exigem que eles recebam códigos secretos. Verifique se essas mensagens estranhas não são de algum site no qual você se inscreveu, e caso não sejam, procure ajuda especializada. Se você estiver navegando pelos seus aplicativos e notar alguma coisa que não deveria estar lá ou algo suspeito, o aplicativo pode ser um disfarce para um aplicativo espião. Outra coisa, verifique se há algum histórico estranho em seus navegadores, constando coisas que você não pesquisou. Você pode perceber que seu celular está ligando e desligando do nada, sem que você tenha tocado nele. E o pior, malfeitores podem ligar a câmera do seu celular a hora que quiserem, sem você saber. Se sentir que seu celular está sendo grampeado, a solução é fazer um reset de fábrica em tudo. Isso excluirá todos os dados, incluindo arquivos, configurações e aplicativos. Os mesmos riscos se aplicam ao seu notebook. De vez em quando, todos nós clicamos em alguma coisa que parece legítima, mas que acaba sendo um ponto de acesso para softwares espiões entrarem no computador. Bateria que acaba rápido, superaquecimento e atividades estranhas são sinais claros de que seu PC pode estar infectado. Os rastreadores GPS são as formas mais comuns de rastrear o veículo de alguém. É um recurso muito útil, mas é super difícil encontrar os rastreadores, já que eles geralmente ficam instalados em locais profundos dentro do carro. Se você já teve a sensação de que alguém pode estar lhe observando enquanto dirige, ou se vê a mesma pessoa coincidentemente em todos os lugares para onde dirige, pode começar a procurar algum rastreador em seu carro. Os lugares mais comuns são no fundo do carro ou perto das rodas traseiras. Mas quem está rastreando seu veículo é esperto e sabe o que está fazendo. Esse alguém não vai deixar você encontrá-lo assim tão facilmente. Se não encontrar nada do lado de fora, tente olhar por dentro do veículo. Se encontrar alguma coisa lá, é um sinal claro de que quem está rastreando você entrou no carro e implantou o dispositivo de rastreio. Ou pode ser alguém que você conhece, para quem deu carona, e deixou o dispositivo cair sem que você percebesse. Dê uma olhada atrás do painel e dentro da parte eletrônica do veículo. Em vez de rasgar seu carro à procura de um rastreador, é melhor comprar um detector de GPS. Eles funcionam buscando frequências eletrônicas nas proximidades do seu carro. Eles não impedirão que o dispositivo rastreie você, mas o ajudarão a saber onde ele está. Antes de usar esse dispositivo, desligue seu smartphone ou o coloque no modo avião. Assim, as frequências não interceptarão o dispositivo de rastreio. E se sentir que isso não está funcionando, tente estacionar seu carro em uma região mais afastada, onde não haja nada à vista. Bem, mas alguém aí está se sentindo um pouco paranoico? Não custa nada se precaver. Você chega em um hotel e vê uma placa de lotado, mas não acredite nisso necessariamente. Os hotéis costumam fazer isso quando tem apenas 2 ou 3 quartos restantes. Em vez disso, tente ligar para a recepção para ver se eles têm quartos. As classificações de estrelas nem sempre são confiáveis, pois os sistemas variam de um país para o outro. Na Itália, por exemplo, um hotel pode receber 5 estrelas apenas por ter recepção 24 horas, recepcionistas que falam 3 idiomas e quartos a partir de 16 metros quadrados. Em vez de considerar as estrelas, observe as avaliações ou comentários. Você também pode conseguir os melhores valores com reservas de última hora. Se a sua estadia não for urgente, experimente reservar o quarto no dia da hospedagem. Se o hotel não estiver cheio, você provavelmente conseguirá um desconto. Os gerentes reduzem as tarifas dos quartos no último minuto para preenchê-los. Normalmente, também é melhor reservar diretamente com o hotel.
Sites de terceiros muitas vezes têm os piores quartos ou os que sobram. Os estabelecimentos também podem oferecer uma tarifa reduzida se você fizer a reserva diretamente. Isso ocorre porque sites de terceiros cobram uma taxa. Assim que estiver no balcão para o check-in, é provável que a equipe já o reconheça. Muitos hotéis, especialmente os de luxo, fazem uma pequena pesquisa nas redes sociais dos seus hóspedes. Embora pareça um pouco assustador, é apenas para que eles possam ver quem você é para tornar sua estadia mais confortável. No check-in, você também receberá uma chave que irá reiniciar a fechadura da porta do quarto e cancelar todas as outras chaves existentes. E certifique-se de ser respeitoso com o pessoal da recepção. Às vezes, eles podem pregar peças nos clientes rudes, com bombardeios de chaves. É quando fornecem 2 das chaves iniciais. Qualquer uma delas reinicializa a porta, de modo que, depois de usar a segunda, a primeira não funcionará mais. Se a sua chave tiver uma faixa magnética, certifique-se de não deixá-la perto do celular ou da carteira. Um ímã forte como o do telefone pode apagar o seu cartão-chave, o que significa que você não conseguirá entrar no quarto. Vamos para as acomodações. Certifique-se de fazer uma verificação rápida da porta e do piso. Alguns hóspedes relataram que câmeras minúsculas foram colocadas por baixo da porta. Mesmo que ela esteja trancada, as câmeras do tipo de endoscopia podem deslizar facilmente por baixo dela. Se você consegue colocar seus dedos por baixo da porta, uma câmera também pode caber. Tente cobrir a fresta com uma toalha. Agora, que tal o quarto em geral? Se não ficar satisfeito com ele, você pode facilmente pedir para trocar. Se houver outros disponíveis, o gerente terá prazer em ajudar. Assim que estiver acomodado, você vai querer ir ao banheiro para verificar todos os produtos de higiene em miniatura. Embora alguns hóspedes possam pensar que estão sendo malandros ao levar embora os shampoos grátis, os hotéis querem mais é que façam isso. Os itens contêm o logotipo do estabelecimento. Basicamente, você estará fazendo publicidade gratuita para eles se os colocar no banheiro da sua casa. Já com os roupões e as toalhas, a história é diferente. Muitos hotéis estão colocando agora chips de radiofrequência para que possam rastrear itens roubados. Pasta de dente é um item que você provavelmente não encontrará no banheiro do quarto. Para os estabelecimentos econômicos, muitas vezes esse é um item muito caro de comprar, porque é classificado como suprimento médico. Para os de luxo é o oposto. Eles muitas vezes não conseguem encontrar um fabricante que seja sofisticado o suficiente para colocar em seus quartos. Você também pode notar um telefone aparentemente aleatório ao lado do vaso sanitário. Na verdade, é um requisito da AAA, Associação Automobilística Americana, para que os hotéis recebam uma classificação de 4 diamantes. O item também funciona como dispositivo de segurança. Se você escorregar no chão molhado ou ficar preso no banheiro por algum motivo, pode facilmente pedir ajuda. Embora os funcionários limpem os quartos com frequência, a desinfecção de itens menores não está no topo da lista de prioridade deles. Controles remotos e telefones são algumas das coisas mais sujas em um quarto de hotel. Faça um favor a si mesmo e tenha lenços umedecidos desinfetantes para limpá-los antes de usar. Se estiver pensando em colocar seus objetos de valor no cofre por segurança, talvez seja melhor pensar 2 vezes. Os cofres têm senhas em vez de fechaduras, então há uma grande chance de alguém saber a senha mestre. E sabe-se lá mais quem pode ter esta informação. Você também pode querer jogar o edredom no chão. Embora os lençóis possam ser limpos regularmente, os edredons não são. Alguns estabelecimentos os lavam 1 vez por semana, mas outros nem se dão ao trabalho. Eca! O mesmo receio vale para os lençóis. A maioria dos locais de luxo os troca diariamente, mas muitos dos mais econômicos não mudam os travesseiros ou a roupa de cama após o check-out do hóspede. Definitivamente uma boa ideia é solicitar fronhas novas quando chegar. Agora você está pronto para relaxar na cama e alugar um filme, mas não tente ser espertinho e alegar que clicou nele por acidente para não ter que pagar. Os funcionários da recepção conseguem checar por quanto tempo um hóspede assistiu a um filme. Então, se você desistiu após alguns segundos, eles acreditarão, mas não se viu até o fim. Quer uma bebida enquanto assiste ao filme? Cheque o lacre dela no frigobar. Hóspedes malandros costumam beber das garrafas e enchê-las com água. Dessa forma, escapam de pagar e o próximo pode ser cobrado se o serviço de limpeza perceber. Depois de uma boa noite de sono, você está procurando algo para fazer nas suas férias. Em vez de ir ao Google ou TripAdvisor para encontrar os melhores lugares, pergunte na recepção. Os recepcionistas são treinados para dar aos hóspedes as melhores recomendações para as atividades locais. Enquanto você estiver fora, o serviço de limpeza passará pelo seu quarto, mas pode não ser apenas com essa finalidade. Às vezes, se um membro da equipe está cansado e tem tempo suficiente, pode tirar uma soneca atrevida na sua cama. Se você deixou seu quarto bagunçado, a equipe terá que mexer nas suas coisas durante a limpeza.
Então, se isso incomoda, pendure na porta a plaquinha de não perturbe ou limpe você mesmo. Também é melhor não beber naquele copo do banheiro, pois muitos não são lavados adequadamente. Alguns funcionários usam até mesmo desinfetante ou lustramóveis para fazer com que os vidros fiquem sem manchas. O serviço de limpeza também nem sempre aspira o quarto. Às vezes, eles simplesmente juntam qualquer migalha maior e dão o dia por encerrado. Lembre de ser simpático com a equipe. A maioria dos funcionários do hotel está disposta a dar upgrades e coisas grátis para hóspedes mais amigáveis. Eles não são obrigados a fazer isso, mas um sorriso opera milagres. Ah, e uma gorjetinha sempre ajuda. Agora é hora de fazer o check-out, mas você vai sair cedo e perder o café da manhã. Se ele estiver incluso no preço da diária, a equipe pode preparar uma embalagem para você levar. No entanto, é melhor avisar na noite anterior. Além disso, dê uma olhada no chão ao sair. É carpete, certo? A maioria dos hotéis possui pisos totalmente acarpetados. Isso ocorre por 3 razões principais. Primeiro, é muito menos provável que você escorregue nesse tipo de piso do que na madeira ou na pedra. 2. Os carpetes funcionam como isolamento acústico adicional. E terceiro, é mais econômico, pois o carpete é muito mais fácil e barato de substituir. Você está preparado para as próximas férias, mas é chamado para trabalhar no último minuto. Ah, que pesadelo! Como está tudo reservado, certamente terá que pagar pela irritante taxa de cancelamento de última hora. Se você ligar para o hotel e pedir para mudar para uma data posterior, pode ser que a cobrança seja desconsiderada. Os hotéis também costumam fazer reservas em excesso, já que a taxa média diária de não comparecimento é de cerca de 10%. Isso significa que há uma chance de não conseguir seu quarto reservado. Se você chegar e não houver uma acomodação disponível, é provável que seja levado para outro local. Nesse caso, o hotel pagará por um quarto em outro estabelecimento semelhante na área. A maioria dos hotéis também aceita apenas cartões de crédito como forma de pagamento. Embora possa ser chato, isso é para garantir que eles recebam um valor. Os hóspedes costumam usar serviços extras que são cobrados, como o frigobar, cujo acerto é no check-out. Se o seu cartão de débito não tiver saldo suficiente para cobrir os custos, a única maneira de o estabelecimento conseguir o dinheiro é processá-lo. O serviço dos advogados não está incluso no preço. Há uma quantidade surpreendente de itens deixados nos quartos que os hotéis não querem que você saiba. Em um estabelecimento em Portugal, um funcionário encontrou até um tubarão que foi esquecido. Sem que ninguém tivesse a menor ideia de como ele foi parar ali, o animal acabou sendo devolvido ao seu habitat natural, são e salvo. Mais uma vez, tenha cuidado ao entrar no banheiro pela primeira vez. Você sabia que a cada 15 segundos ocorre um roubo em casa nos Estados Unidos? Isso significa que aproximadamente 4.800 roubos acontecem todos os dias. E a polícia só pode resolver 13% de todos os casos relatados. Então sim, segurança doméstica não é motivo de piada. E eu ainda dou bobeira. Mas ainda assim, não se preocupe, não é como se você precisasse transformar sua casa em uma fortaleza para se sentir seguro. Há várias coisas que você pode fazer para manter os ladrões fora da sua casa e seus objetos de valor seguros. Primeiro, o mais importante, casas sem um sistema de segurança têm 300% a mais de chances de serem invadidas e arrombadas. Então, você definitivamente deveria considerar a instalação de um. No entanto, existem muitos tipos diferentes de sistemas de segurança por aí. É por isso que pode ser complicado escolher o melhor para suas necessidades específicas, seu nível de proteção desejado e orçamento. Mais uma vez, tudo se resume a 2 opções: instalações profissionais e instalações faça você mesmo. Vamos dar uma olhada em ambas as possibilidades. Os sistemas instalados profissionalmente requerem monitoramento profissional e, em geral, têm contratos que provavelmente são de longo prazo. Os sistemas profissionais vêm com taxas. No entanto, as empresas costumam exigir custos iniciais de equipamentos mais baixos, pois distribuirão os custos ao longo do contrato. Depois de contratar essa instalação profissional, a empresa agendará primeiro uma consulta com um de seus técnicos, que poderá realizar uma avaliação de segurança e explicar todas as opções para você. E enquanto o seu contrato estiver vigente, você pode relatar qualquer problema que tenha com o sistema, para que eles possam garantir que o equipamento funcione. Em suma, você deve escolher sistemas de segurança instalados profissionalmente se quiser ficar de pernas para cima e relaxar, em vez de assistir a longas horas de tutoriais ou de ler páginas de manuais. Ainda assim, sistemas de segurança instalados profissionalmente podem não funcionar para você, principalmente se você for um locatário, devido às condições de compromisso do contrato. Ou talvez você não seja um locatário, mas simplesmente tenha limitações orçamentárias.
É aí que as instalações faça você mesmo são úteis. A melhor coisa sobre os sistemas DIY é que, embora o preço médio de monitoramento seja de cerca de $50 por mês em sistemas instalados profissionalmente, é de cerca de $28 por mês no sistema faça você mesmo. Além disso, também não há taxas de instalação com sistemas DIY. Mais uma vez, você deve esperar custos iniciais de equipamento mais altos se escolher essa opção. E também há o fato de que os sistemas de segurança doméstica faça você mesmo vêm com os riscos de colocação inadequada de equipamentos e vulnerabilidades de segurança que um profissional detectaria. No final das contas, a coisa mais importante que você precisa fazer antes de escolher um sistema é avaliar as necessidades do seu bairro e também da sua casa. Você sabia que 34% dos assaltantes simplesmente usam a porta da frente ao invadir uma casa? Isso significa que, se a sua porta não for forte e segura o suficiente, você está basicamente convidando os ladrões a entrar. Portanto, configurar sistemas de segurança não basta. Você também precisa inspecionar todas as portas externas. Certifique-se de que os caixilhos são fortes e as dobradiças estão protegidas. Você também pode usar kits de reforço de porta para adicionar proteção extra. Se a sua porta tiver uma caixa de correio, não se esqueça de verificar se é possível alguém passar por ela para destrancar a porta. Ao se mudar para uma casa ou um apartamento que antes era ocupado por outra pessoa, troque as fechaduras. É a maneira mais fácil de garantir que nenhum estranho entre em sua casa usando as chaves. Outra forma de aumentar a segurança é usar câmeras sem fio. Essa da Amazon é extremamente fácil de usar. É 100% sem fio. Tem uma bateria recarregável embutida que pode durar de 1 a 2 meses. Portanto, você não precisará carregá-la com muita frequência. Você pode acompanhar a situação da bateria no aplicativo. Ela também tem tecnologia de detecção de movimento e supervisão noturna. E você não precisa se preocupar com as condições climáticas, porque ela também é à prova d'água. A propósito, não se esqueça das portas de vidro deslizantes. Você pode usar uma barra de janela ou pino na pista para evitar que eles sejam forçados a abrir. Ou você pode adicionar um sensor de porta ou sensor de quebra de vidro para ser alertado se e quando alguém estiver mexendo ali. Vamos falar sobre o básico da segurança doméstica agora. A porcentagem de assaltantes que entram em uma casa pela janela chega a 23%. A principal razão para isso é que, na maioria das vezes, as pessoas se esquecem de trancar as janelas. Os ladrões sempre podem quebrar o vidro. Se você não quiser que isso aconteça, pode tentar reforçar o vidro com película de segurança, adicionar barras nas janelas ou instalar sensores nas janelas. Se nada disso for possível, você também pode plantar arbustos espinhosos sob as janelas para desencorajar os ladrões de escolher sua casa para invadir. Qual é a diferença entre um ator e um ladrão? Os assaltantes não gostam de estar no centro das atenções. É por isso que ter iluminação exterior é uma vantagem. As luzes devem ser colocadas ao redor dos quintais da frente e de trás, ao longo dos caminhos e perto da garagem. Para tornar suas luzes de segurança externas mais eficazes, você pode usar luzes ativas por movimento. Veja esta, por exemplo. Funciona com energia solar. Então vai te ajudar a economizar energia. Mas não significa que você não terá luz quando as nuvens cobrirem o céu. Ela tem capacidade de funcionar de 4 a 5 noites em dias chuvosos. Não permita que os ladrões brinquem de esconde-esconde. Embora árvores e arbustos possam deixar sua casa mais bonita, também podem fornecer um esconderijo conveniente para os ladrões. É por isso que você deve podar árvores e plantas, pelo menos aquelas perto de sua casa que possam ser usadas como cobertura. Escolha flores e arbustos menores para que os ladrões não tenham um esconderijo para esperar você sair de casa. O mesmo vale para quaisquer portões de bloqueio, galpões ou outras construções ao ar livre que você tenha. Certifique-se de que esses lugares estão bloqueados. Os assaltantes também podem usar bancos e escadas para subir pelas janelas. Portanto, não os provoque deixando um do lado de fora. Este nem é preciso dizer, mas vou falar de qualquer maneira. Tranque a garagem. Mesmo que não haja acesso à sua casa por lá, é provável que você ainda tenha muitas coisas valiosas armazenadas que podem interessar aos ladrões. Dessa forma, você estará evitando que assaltantes levem tudo com facilidade. Se você usar um código de segurança para abrir sua garagem, mantenha-o confidencial e evite entrar lá na frente de outras pessoas, incluindo vizinhos. Alguns vizinhos, bem, nunca se sabe. Instalar um alarme de garagem também ajudará a protegê-la. Hoje em dia, não apenas os ladrões, mas também os piratas de varanda, conhecidos como ladrões de encomendas, são um grande problema. No passado, quase 1 em cada 7 americanos foi vítima deles. É aqui que as câmeras de segurança se mostram úteis.
Em primeiro lugar, funcionam como um impedimento. E em segundo lugar, se alguém realmente roubasse sua encomenda, você seria capaz de identificá-lo graças às imagens de segurança. Se você não pode gastar um pouco para comprar uma boa câmera de segurança por enquanto, pode optar por uma falsa. São muito mais baratas e ajudarão a tornar sua casa mais segura do que realmente é. Vale a pena considerar essa ideia se você estiver pesquisando o mercado. Ela contém uma luz intermitente que a torna o mais realista possível. Por último, mas não menos importante, ter um cofre não faria mal. E não se preocupe, não precisa ser um daqueles gigantes inquebráveis de filmes de assalto. Os ladrões ainda podem invadir sua casa, apesar de todas as precauções. Portanto, você ainda precisa garantir que seus objetos de valor estejam protegidos o tempo todo. Você pode esconder todas as coisas importantes, desde joias caras até documentos vitais, para ficar mais seguro. Se você for comprar um cofre, certifique-se de que seja resistente ao fogo, além de ser à prova d'água e pesado o suficiente para que um ladrão não possa pegá-lo e sair com ele. Melhor prevenir do que remediar. Você sabia que a maioria dos arrombamentos ocorre no meio do dia? O FBI diz que arrombamentos acontecem no meio do dia porque as pessoas estão fora de casa. Não deixe que sua casa seja um alvo fácil para roubos. Aqui estão 10 dicas para proteger sua casa e alguns itens de segurança que você pode precisar ao longo do caminho. O número 1 na nossa lista são fechaduras portáteis para portas. Elas não são projetadas apenas para casas comuns. Digamos que você fique em uma casa alugada, onde outros hóspedes também entram e saem. Você pode levar uma dessas fechaduras portáteis consigo. Muitos quartos têm mecanismos de fechadura secundária além da normal, como correntes de segurança presas à porta, mas você não deve confiar sempre nelas. Estes mecanismos são mantidos apenas por parafusos. Isso significa que são fáceis de deslocar. Existem muitos modelos de fechaduras portáteis, então o que você deve procurar? A facilidade de uso é a chave para instalação e remoção em caso de emergência. A maioria das portas que abrem para dentro são adequadas para estes itens. A da Lock é um bom exemplo. Você pode encontrá-lo na Amazon. É um tanto barato, tem um design versátil e, o mais importante, vem em uma só peça. Leva segundos para melhorar sua segurança. Você insere as garras na contratesta da fechadura e então fecha a porta. Ela será mantida em posição com um puxador. Pronto! Os assaltantes não ficam relaxando em sua casa ou se preocupam em roubar coisas pesadas como TV. Eles querem entrar e sair em menos de 10 minutos. O que você deve fazer é tomar algumas precauções para atrasá-los. O vidro laminado é ótimo para isso. É um bom investimento a se considerar. Janelas normais, que são feitas com vidro temperado, podem quebrar facilmente, mas janelas laminadas são como escudos. Elas podem rachar, mas não se quebram. Em vez de fazer ruídos altos e chamar a atenção, o assaltante provavelmente irá embora. A estrutura do vidro laminado é diferente da normal. Ela mantém a peça intacta mesmo após um forte impacto. As janelas de vidro laminado são 100 vezes mais rígidas e 5 vezes mais duráveis que as normais. O que torna esse tipo de vidro tão especial? Em primeiro lugar, é feito com camadas. Há 2 camadas de vidro e há um material de vinil no meio que ajuda a manter as 2 camadas intactas. Como bônus, as laminadas têm uma característica de insonorização. 2 coelhos com uma cajadada só. A camada intermediária absorve parte do ruído externo. Afinal de contas, é vidro. Não vamos ver a camada de vinil? Essa pode ser a pergunta que veio à sua cabeça. Não, o vidro laminado é transparente, assim como outros tipos. Aproveite a vista cristalina enquanto permanece em segurança. Eu diria, mas infelizmente é caro obter esses vidros anti-ladrões especificamente manufaturados. Você pode chamar profissionais para instalar uma película laminada em suas janelas padrão, ou até mesmo comprar uma película de segurança. Elas funcionam de acordo com o mesmo princípio, mas obviamente essas alternativas não podem ser tão fortes quanto o próprio vidro laminado. As próximas dicas vêm de um ex-ladrão, Michael Fraser. Agora ele está dando alguns conselhos sobre como se proteger contra roubos. Sua primeira dica é bastante interessante. Não coloque um adesivo de cuidado com o cão se você tiver um cão. Se um cão pode passear pela casa sem acionar o alarme, um humano também pode. Esse é o modo de pensar dos ladrões. Além disso, muitos cães ficam amigáveis em pouco tempo, a menos que sejam especificamente treinados para pegar estranhos. Caso contrário, eles podem ser facilmente colocados em uma sala. E bem, você sabe o resto. Adeus itens preciosos. Anunciar sua casa para venda online é um procedimento padrão para atrair compradores potenciais, mas também ladrões. Com suas fotos inocentes, os assaltantes podem ver plantas baixas com visitas virtuais.
Eles podem identificar facilmente as rotas de entrada e de fuga. Soa como um plano perfeito para roubar uma casa. O número 5 é a compra de um sistema de segurança doméstico. Ele ajuda a evitar roubos e o notifica se isso acontecer. De acordo com os dados, casas sem um sistema de segurança são quase 3 vezes mais vulneráveis a invasões. Há muitos para se escolher. Alguns são caros, mas felizmente também há opções acessíveis. Você não precisa nem mesmo chamar profissionais. Este sistema de segurança faça você mesmo da Amazon é um exemplo de um dispositivo bom e barato com características úteis. Esse tipo de dispositivo é projetado para ser fácil de instalar. Você será orientado através de um aplicativo para o software e para o próprio produto. Bônus: você não terá que lidar com parafusos, ferramentas ou mesmo furar paredes. Eles têm serviço de emergência rápido que pode notificar as autoridades se você assim quiser. Como é fácil de instalar, é perfeito também para residentes de curto prazo. Lembra que mencionei que se um cão pode andar dentro de casa, um ladrão também pode? Bem, a tecnologia não é a favor dos ladrões. Esse tipo de dispositivo pode agora detectar intrusos e ser amigo de seu animal de estimação. Os sensores podem ser colocados na janela, portas e cantos, mas ainda assim podem ser ajustados para evitar alarmes falsos causados por pets. Outro dispositivo para acrescentar uma camada de proteção a você, especialmente em residências compartilhadas como dormitórios, é um alarme de porta. Esse dispositivo é muito compacto, portanto é fácil colocá-lo na bagagem e levá-lo nas férias dos seus sonhos. Você pode usá-lo no dia a dia. Um alarme de porta pode ser usado em qualquer porta, desde que colocado no lado interno. Ele funciona como uma cunha de porta, mas a mantém fechada. Como funciona? Quando o alarme for acionado, manterá o intruso do lado de fora e ativará um alarme barulhento capaz de acordar o proprietário da casa ou os vizinhos. Esse também pode ser facilmente encontrado na Amazon. O ex-ladrão Michael também recomenda pensar como um ladrão. Pergunte-se: como eu entraria? É um ótimo exercício inicial para descobrir pontos vulneráveis. Caminhe por sua casa. Existe uma janela que possa ser facilmente aberta? Ah, espere, aquilo ali sobre a mesa é o seu laptop que pode ser visto da rua? Por falar em rua, se você comprar um novo dispositivo eletrônico como uma TV ou um computador, não deixe as caixas de papelão vazias à mostra perto do container de lixo. Isso parece um convite para os ladrões. Eles saberão que você tem um aparelho eletrônico caro dentro de casa. Ao invés disso, desmonte as caixas de papelão e separe-as para reciclagem. Infelizmente, as janelas do primeiro andar são pontos de entrada em 23% dos arrombamentos de casas. Para evitar isso, você pode adquirir um kit de alarme sem fio. Quando se trata da porta frontal, a instalação de uma fechadura de chave dupla pode ser uma solução. Da mesma forma, uma iluminação com sensor de movimento também ajuda. Você tem pontos cegos ao redor de sua casa? Escolha uma câmera de segurança com visão noturna. Se quiser ver o que está acontecendo dentro de sua casa em vez de fora, você pode obter um desses dispositivos de segurança legais. Orbi Robotic Mobile Sphere é como uma bola, mas tem uma câmera inserida nela. Ela não tem uma visão limitada. Imagine que você está no escritório e quer brincar com seu cachorro. Seu melhor amigo de 4 patas pode perseguir a bola em casa enquanto você controla o dispositivo de longe. Ah, é mesmo, estávamos aqui para salvar sua casa de ladrões, então vou deixar brinquedos divertidos para pets para outro vídeo. Aqui está uma verdade chocante sobre cercas. A maioria das pessoas acredita que as cercas são como guardiões que protegem seus bens. Desculpe desiludi-lo, mas mesmo as altas e sólidas não são tão seguras quanto você acredita. A regra número 1 de um ladrão é não ser pego. E se eles invadirem uma casa com cercas à noite, eles estariam perfeitamente cobertos. Seus vizinhos não podem ver quem está lá, a menos que tenham visão de raios-x. As cercas devem ser difíceis de serem escaladas. Um dos objetivos de ter uma cerca é a privacidade, mas só estou dizendo que cercas de metal, arame e estacas tornam mais difícil a entrada de intrusos. Então, deciframos o código do ladrão. Implementar as dicas da nossa lista pode ajudá-lo a desencorajar e prevenir arrombamentos e mantê-lo seguro. Você já teve incidentes desagradáveis assim? Se sim, tem alguma outra dica para compartilhar com nossa incrível comunidade? Opa, mais um roubo acabou de acontecer nos Estados Unidos. Espere outros 22,6 segundos e teremos mais um. Ei, não precisa se preocupar com a sua propriedade. Temos algumas dicas para proteger a sua casa. Um simples adesivo pode contribuir muito para a segurança do seu lar. Por exemplo, é possível usar um adesivo que diz que você tem um sistema de segurança doméstico, mesmo que não tenha. Pode não parecer convincente o suficiente, mas os assaltantes preferem não se arriscar.
Mais uma dica: certifique-se de que o adesivo pareça real. Uma placa improvisada não servirá. É melhor desembolsar algum dinheiro e pegar um adesivo que pareça verdadeiro. Outro truque inteligente é deixar um par de sapatos grandes na varanda para que os assaltantes o vejam facilmente. Isso fará com que eles pensem que uma pessoa grande e forte vive ali, e certamente eles não terão vontade de conhecê-la. Certo, agora vamos conferir a sua porta. Espero que você não deixe as chaves debaixo do capacho. As únicas coisas que você pode deixar debaixo de um capacho são biscoitos ou batatas chips. Essa é uma maneira divertida de ver se alguém estava de olho em sua casa enquanto você estava fora. No entanto, o truque não dá uma garantia de 100%. Pode ter sido um carteiro ou um entregador que foi ao endereço errado, ou até mesmo um cachorro que visitou sua varanda. Além disso, os biscoitos são melhores no estômago e não debaixo do capacho. Ok, você chegou do trabalho. Foi um dia difícil e cansativo. Você deixa as chaves no buraco da fechadura e esquece completamente. Certo, o principal é que você trancou a porta e as chaves estão dentro de casa. Mas quem disse que assaltantes não estão nos arbustos querendo invadir a sua casa? Tecnicamente, pode ser impossível inserir uma cópia e entrar se houver uma chave no buraco da fechadura. Mas esses caras estão bem equipados e têm toda uma variedade de ferramentas para remover a chave da fechadura. Você sabe o que acontece a seguir. Eles podem se infiltrar em sua casa silenciosamente como ninjas e pegar todos os seus objetos de valor enquanto você dorme em paz. Uma fechadura que só pode ser fechada por dentro e não pode ser aberta por fora pode ser uma boa solução. Ao se mudar para um novo endereço, mesmo que alugado, troque as fechaduras. Quem sabe quantas cópias dessa chave existem? E você nunca sabe quem morava lá antes de se mudar. Além disso, se por algum motivo você acidentalmente deixou suas chaves na porta da frente pelo lado de fora por algum tempo, a melhor coisa a fazer é trocar a fechadura. Sim, provavelmente nada de ruim vai acontecer, mas ainda assim, segurança nunca é demais. Além disso, você não só deve parar de deixar as chaves na porta, mas também não deixá-las à mostra. Talvez seja melhor guardá-las na sala de estar em vez de mantê-las perto da porta de entrada. Às vezes, os assaltantes podem usar não apenas a porta, mas a janela também. Tenha cuidado com o seu lixo, especialmente se você jogar fora algumas embalagens de coisas caras. Não deixe os ladrões saberem o que você comprou e quanto você pagou. Além disso, seu lixo pode conter algumas informações essenciais sobre seus dados pessoais, detalhes do cartão de crédito e muito mais. Fique de olho na sua caixa de correio. Certifique-se de ter um cadeado nela. O problema é que os assaltantes podem estar bastante interessados na sua correspondência. Então, o segredo é simples. Mantenha a caixa de correio trancada e certifique-se de destruir todos os documentos que têm dados pessoais. Agora vamos inspecionar o gramado na entrada da sua casa. Ei, tô vendo algo comprometedor. Estou falando desses arbustos grandes. Sim, eu sei, você não tem tempo para podá-los. Quanto maiores eles ficam, mais espaço há para os assaltantes se esconderem. Além disso, ao verem arbustos e árvores não aparados no quintal da frente, os ladrões podem pensar que ninguém está em casa. Já entendeu, né? Ok, digamos que você ignorou todas as dicas anteriores e assaltantes invadiram o seu lar. A coisa mais interessante para eles é certamente o dinheiro. Se você não tiver dinheiro em casa, pode pular esta dica. Mas se tem objetos de valor, seja criativo. O dinheiro pode ser enfiado em um saco plástico e escondido em um recipiente grande com algumas sobras. Além disso, você pode colocar esse saco plástico em uma garrafa de detergente velha e deixá-la no depósito ou na cozinha. É bem provável que os assaltantes não procurem dinheiro lá. Algumas coisas a não fazer aqui. Esconder dinheiro ou joias em um recipiente de medicamentos não é tão inteligente. E, um freezer também não é a melhor opção. Muitos assaltantes gostam de conferir o que tem lá. Hora de ver se você guarda as chaves de maneira correta. Se mantiver as chaves do carro e da casa juntas, talvez queira reconsiderar. Primeiro, imagine que você as perca e os assaltantes de alguma forma saibam onde você mora. Eles não apenas pegarão o que querem, mas também terão um veículo para transportar as recentes aquisições. Fique de olho nas chaves da sua garagem, especialmente se for possível entrar em sua casa por lá. Mesmo que não seja possível, quem disse que não há objetos de valor na garagem? Não há limites para os assaltantes. Eles podem entrar em casas até mesmo por pequenas janelas. A razão pela qual eles preferem portas é que é a maneira mais segura, já que ao se apertar para passar por uma janela, eles podem se machucar.
Não que eles estejam super preocupados com isso. O problema é que, ao se machucar, eles deixam o DNA ali e podem ser rastreados. No entanto, os bandidos têm cuidado para não deixar rastros. Por exemplo, um relatório da Inglaterra afirma que apenas cerca de 3% dos assaltantes deixam evidências forenses. Para se proteger à noite, existem várias opções. Número 1. Insira um clipe de papel grande ou um grampo no buraco da fechadura. Você pode usar um par de chaves sobressalentes se as tiver. Dessa forma, você tornará extremamente difícil, se não impossível, que os assaltantes usem cópias de chaves. Número 2. A barricada é uma opção. Pode ser uma cadeira pesada, uma estante de livros, o que você quiser. Por que não, se isso faz você se sentir seguro? Se a sua porta abrir para fora, um bloqueador de porta pode fazer um ótimo trabalho. Uma cadeira pode ser super útil. Coloque-a sob a maçaneta da porta. Não é o sistema de segurança mais eficaz, mas pelo menos faz o que deve fazer. Unir as maçanetas ou trincos das portas também pode ser uma opção. Uma câmera de segurança falsa pode protegê-lo durante o dia e a noite. Os assaltantes não são tão destemidos quanto parecem. Se você tiver uma câmera de verdade, certifique-se de que os bandidos não a desativem. Então, coloque-a em algum lugar de difícil acesso. Se você está pronto para desembolsar um pouco de dinheiro para sua proteção, então o sensor de movimento é exatamente o que você precisa. Os bandidos gostam de lugares mal iluminados. Uma vez que se aproximam do lugar, eles serão assustados pela luz brilhante. Essa solução funciona desde que os assaltantes saibam que você está em casa. Caso eles tenham certeza de que você está fora, é muito menos eficiente. Temporizadores de TV e rádio são outro truque. Com a ajuda deles, você pode fingir que está em casa, mesmo que não esteja. Uma combinação perfeita para a luz do sensor de movimento. Esse truque pode ajudar a enganar alguns assaltantes, mas, novamente, não dá uma garantia de 100%. Alguns deles não têm medo de invadir, mesmo que a TV esteja ligada. Que tal um sistema de alarme vivo? Ele também pode ser verdadeiro ou falso. Estou falando de cachorros. Lembra do truque com as botas? Você pode fazer o mesmo com um cachorro se não tiver um. Deixe uma tigela grande na varanda, mas certifique-se de que tudo pareça de verdade. Quer dizer, a tigela não deve parecer intocada nem nova. Ei, você conhece todos os seus vizinhos? Se não, é hora de assar alguns bolinhos e ir visitá-los para conhecê-los melhor. Primeiro, os bandidos realmente não gostam de operar em áreas onde as pessoas se conhecem e cuidam umas das outras. Dessa forma, suas chances de ser vistos e relatados são extremamente altas. Então, uma espécie de vigilância de bairro é uma maneira perfeita de proteger sua casa e, quem sabe, fazer novos amigos. Uma fatia de queijo não é algo que você esperaria encontrar em seu carro estacionado. Por mais hilário que pareça, isso pode indicar algo bastante perigoso. Uma mulher detalhou uma história assim online. No início, ela pensou que fosse só uma pegadinha de alguma criança da vizinhança. Ela decidiu ligar para uma amiga e pedir ajuda para limpar o carro. Mas assim que as duas senhoras começaram a remover o queijo derretido, elas notaram algo estranho. 2 vagas de estacionamento abaixo delas. Elas se lembraram de ter visto uma van branca chegando. Nela, havia um bando de homens olhando para elas. Como ela não estava sozinha, a mulher decidiu terminar de limpar o carro, mesmo que as senhoras não se sentissem à vontade sendo observadas. Elas levaram quase 1 hora para raspar o queijo que já havia derretido sob o calor do sol. Ela se perguntava, porém, se isso não era uma tática para roubar alguém, porque a maioria das pessoas estaria tão concentrada em limpar a bagunça de seu carro que se distrairia demais para ficar de olho em seus pertences. Ou pior, e se fosse uma estratégia de sequestro, já que você não seria capaz de ver pessoas suspeitas vindo até você a tempo? Ela continuou a postagem recomendando: se você alguma vez vir um pedaço de queijo em seu carro, deixe-o lá. Sua aposta mais segura é esfregá-lo em casa, ou leve seu veículo para a lavagem mais próxima. Eles saberão a melhor maneira de remover o queijo sem estragar a pintura. A fatia de queijo pode ter sido facilmente uma coincidência, mas alguns golpes por aí são ainda mais imaginativos. Se você notar uma peça de roupa em seu para-brisa ou embrulhada entre os braços do limpador, não se apresse a retirá-la. Mais uma vez, ela pode ter sido colocada estrategicamente para distraí-lo enquanto seu carro é levado embora. A melhor opção é dirigir o mais rápido possível e chegar a um local seguro. Ele deve estar bem iluminado e povoado. Aí você pode remover com segurança os objetos colocados no seu veículo. Algumas pessoas até já encontraram dinheiro debaixo do limpador de para-brisa. Provavelmente foi colocado lá com a mesma intenção em mente. Aqui está um método para diminuir as chances de seu carro ser levado embora.
Mantenha os pneus voltados para a calçada quando estacionado. Isso porque quando as rodas do carro estão posicionadas assim, é menos provável que os ladrões sejam capazes de manobrar o veículo. Dessa forma, seu carro precisará de mais tempo e energia para ser movimentado, e é menos provável que ele se torne o alvo de um roubo. Outra mulher se lembrou de ter encontrado um guardanapo sob a maçaneta da porta de seu carro em algum momento, mas, naquela época, ela não pensou muito nisso. Ela o retirou e continuou com seu dia. Entretanto, algumas horas depois, ela foi parar em um hospital, reclamando de dor na mão e falta de ar. Os médicos descobriram que ela havia sido envenenada com uma substância desconhecida. Infelizmente, as fraudes estão se tornando cada vez mais comuns hoje em dia, com os golpes online no topo da lista. Você pode ser objeto de um esquema de phishing, por exemplo, quando recebe um e-mail de alguém que parece familiar. Pode ser seu contador, alguém do trabalho ou um varejista de quem você compra frequentemente. Mas se olhar atentamente o endereço de e-mail, você notará facilmente que tem algo errado. Pode ser apenas uma letra editada ou um nome soletrado de forma diferente. Esses tipos de e-mails podem pedir várias coisas de você. Qualquer coisa, desde informações particulares, como endereços e senhas, até pedidos de pagamento. Outros oferecem cupons ou cartões presente. Se você clicar em um determinado website, ele pode realmente invadir seu computador. Este é provavelmente o golpe online mais comum hoje em dia. As autoridades afirmam que mais de 114.700 pessoas foram vítimas dele em 2019. Suas perdas foram estimadas em cerca de 57,8 milhões de dólares. Depois, há sites de compras falsas. Para ter certeza de que você está sempre no site certo, verifique a URL cuidadosamente. Se o site lê Amazon com 0, você obviamente não está no lugar certo e provavelmente está prestes a ser enganado. Você pode comprar algo desses sites, mas as chances são de que não receba nada ou, na melhor das hipóteses, um item falso. Você já ouviu falar de formjacking? Acontece quando um varejista é hackeado. E quando você termina de adicionar coisas ao seu carrinho durante uma sessão de compras, você acaba sendo redirecionado para uma página de pagamento fraudulenta. O golpista então tem acesso às suas informações de pagamento, como seu nome, endereço e detalhes do cartão de crédito. Para estar sempre do lado seguro, verifique novamente a URL da página de pagamento antes de inserir qualquer informação sensível. Golpes de suporte técnico são ainda mais criativos. Com um destes, você pode até receber um telefonema dizendo que seu computador está infectado com um vírus perigoso capaz de danificar seu dispositivo ou destruir todas as informações nele armazenadas. O golpista pode então pedir que você baixe um aplicativo que lhe dará acesso ao seu computador, mesmo que ele esteja localizado no outro lado do mundo. Em seguida, ele baixará um vírus de verdade no computador para confirmar sua mentira. Isso faz com que as pessoas pensem que há realmente algo de errado com o computador. O próximo e último passo: pedir uma taxa para consertá-lo. Se você suspeitar que seu dispositivo possa estar comprometido, procure sempre um suporte técnico ou revendedor de confiança. Esse tipo de negócio nunca irá contatá-lo do nada. O próximo golpe tende a apelar para as emoções das pessoas, visando principalmente a geração mais velha. O mais provável é que o alvo de idade receba um telefonema de uma pessoa aflita, alegando ser um neto ou um parente próximo. O golpista irá então pedir dinheiro para várias coisas, como sair da prisão, poder sair de um país estrangeiro ou cobrir uma conta hospitalar. Esse tipo de golpe está realmente em ascensão. Em 2017, as perdas decorrentes de tais golpes somaram até 26 milhões de dólares. Mas em 2018, elas quase dobraram, chegando a 41 milhões de dólares. Se você se encontrar em uma situação semelhante, tente não agir imediatamente. Peça à pessoa alguma informação que possa ajudá-lo a verificar sua identidade. Além disso, pode ser uma boa ideia checar novamente com outro membro da família antes de enviar dinheiro a um estranho. O golpe de voz do Google é tão fácil quanto eficiente. Para os golpistas, é claro. Aqui está o que você deve ter em mente. Você pode ter publicado seu número de telefone em algum site por inúmeras razões. Talvez esteja procurando vender algo ou se oferecendo para realizar um serviço. Os golpistas pegarão essa informação e ligarão rapidamente para você, pedindo para verificar se você mesmo não é um golpista. Isso é que eu chamo de psicologia reversa. Você será solicitado a passar um código de verificação do Google. Na realidade, uma conta do Google Voice estará sendo configurada em seu nome. Os golpistas podem continuar com seus golpes e fingir ser você enquanto fazem, usando a conta recém-criada. Regra número 1. Nunca compartilhe códigos de verificação com ninguém. Currículos online também não são seguros, pois podem oferecer informações pessoais aos golpistas.
Eles tentarão entrar em contato com você, fingindo ser recrutadores. Alguns podem até mesmo reservar um tempo para conduzir uma entrevista de emprego. A maioria deles finge oferecer posições com salário alto, o que você obviamente estará inclinado a aceitar. Mas aqui está o senão. Antes que eles possam te oferecer os documentos para emprego, será solicitado dinheiro para alguma taxa de participação ou até mesmo para sua futura instalação de home office. Para garantir que você esteja sempre do lado seguro, crie um endereço de e-mail diferente que você só usará para a caça ao emprego. Dessa forma, pode manter seu e-mail pessoal não listado e seguro de qualquer golpe online indesejado. Sempre peça aos recrutadores que confirmem também via e-mail as informações que você ouviu ao telefone. Se for uma empresa com a qual você está familiarizado, você também pode contatar o departamento de RH para confirmar se o que lhe está sendo pedido está de acordo com a política deles. Bem, se algum dia você for ao Arizona, nos Estados Unidos, lembre-se de não colocar um burro para dormir dentro da sua banheira depois das 7 da noite. Essa é uma lei criada em 1924, após um incidente que ocorreu durante uma enchente. Um comerciante sempre deixava seu burrinho dormir dentro de sua banheira. Nessa época, as banheiras não eram presas ao piso, então podiam ser deslocadas para qualquer lugar. Quando a cidade inundou durante uma noite fatídica, o burro adormecido foi levado pela enxurrada. Ele navegou pela cidade e foi parar em um vale a mais de 1,5 km de distância. O burro estava preso à banheira e ficou flutuando sem rumo. Os moradores se juntaram e salvaram o animal. Mas parece que esse resgate exigiu muito esforço e recursos. Por isso, um novo decreto foi feito rapidinho. Chega de burros dormindo em banheiras. Em Samoa, uma ilha da Polinésia, se um marido se esquecer do aniversário de sua esposa, ele pode ser denunciado à polícia. Na primeira vez que isso acontecer, uma advertência formal será emitida para que essa gafe não seja cometida no ano seguinte. Mas se o maridão não der a devida importância à data de novo, terá que passar por uma série de interrogatórios onde se determinará o motivo desse terrível esquecimento. Se não tiver uma boa explicação, ele pode enfrentar sérias consequências. Espere só até ele chegar em casa. Vamos voltar para o Arizona. Aqui você precisa de uma permissão especial se quiser que algum cacto saguaro seja retirado da sua propriedade. Arrancar essa planta sem autorização pode te colocar atrás das grades por até 3 anos. Esses cactos podem viver até 200 anos, e essa lei de conservação tão rigorosa está em vigor porque essa planta só consegue produzir sementes aos 35 anos de idade. Agora você está em uma linda praia em Heraclea, perto de Veneza. E claro, você trouxe um baldinho, mas não se atreva a fazer castelo de areia com ele. Isso é proibido por atrapalhar o trânsito de pessoas e de veículos de emergência na praia. Então, nessa praia específica, deixe o baldinho em casa. Caso contrário, poderá ter que pagar uma multa. Quando estiver dirigindo por uma estrada ou acampando nas matas dos Estados Unidos, pode ver uma marca estranha de cor roxa pintada em uma cerca, poste ou até em alguma árvore. Em vários estados, essas marcas são alertas para não invadir uma área particular. Eles usam a tinta em vez de placas normais de alerta por ser uma alternativa mais barata e duradoura. Isso foi implementado em épocas diferentes ao longo da última década em 15 estados norte-americanos e espera-se que continue se espalhando por outros estados. Então fique atento a essas marcações. Um dia, as autoridades de Singapura perceberam que cerca de $150 mil norte-americanos eram gastos por ano para retirar chiclete de objetos. E não era só de cadeiras ou de mesas. Essa goma era encontrada em locais específicos de vagões de metrô, o que afetava sensores, causando atrasos. Então, em 1992, o chiclete foi completamente banido. A lei tem sido mais tolerante com os turistas, permitindo a entrada de apenas pequenas quantidades no país. E dentistas também têm permissão para prescrever chiclete para seus pacientes, para melhorar a higiene bucal. Há também outro problema em Singapura, a limpeza dos banheiros públicos. As autoridades perceberam que havia banheiros públicos bagunçados demais pelo país. Isso poderia prejudicar a sua reputação de um dos países mais limpos do mundo. Então, eles reforçaram um sistema de monitoramento com um agente de banheiro. Essas pessoas monitoram os banheiros, garantindo que ninguém os bagunce. Qualquer empresário que não cumprir com os padrões de higiene estabelecidos é denunciado. Você está andando por uma rua movimentada na Tailândia. Aí, uma nota de dinheiro cai da sua bolsa. O vento a leva para longe, então você sai correndo atrás da bendita. Você chega pertinho da nota, mas cuidado, não pise nela para impedir que voe de novo.
Pisar em dinheiro é tido como ofensa por lá, pois os pés são considerados baixos e sujos na Tailândia. Jamais pise no dinheiro tailandês, pois as notas possuem retratos de pessoas importantes. Se não houver outra forma de impedir a nota de voar, deixe-a ir. É melhor que ir parar atrás das grades por desrespeito. Você mete o pé no acelerador de seu carro no Autobahn, na Alemanha. Esse é um dos poucos locais onde se pode dirigir em altíssima velocidade. Mas no percurso, o carro dá um sinal alertando que o tanque de gasolina está vazio e você para. Nada demais, né? Mas se fosse em outro lugar. Aqui isso é considerado como risco evitável. Você terá que pagar uma multa equivalente a $80 norte-americanos por não ter enchido o tanque quando teve a oportunidade. Outras regras da Autobahn são não estacionar, não dar ré e não fazer retorno na via. Lá nos anos 40, alguns vendedores de picles estavam vendendo seus produtos em Connecticut. Seus picles não estavam em bom estado de conservação, mas eles tentaram vendê-los mesmo assim. Eles foram pegos pouco depois e uma nova lei foi instaurada para evitar que o mesmo problema acontecesse no futuro. Uma nova exigência deveria ser cumprida. Para que um picles fosse vendido, ele deveria quicar. Essa era a melhor forma de verificar se o produto era seguro de se comer na época. À medida que os métodos de preservação foram avançando, essa lei foi esquecida, mas ela existe até hoje. É tarde na cidade de Nova York e você corre para o supermercado. Não tem por que calçar seus sapatos, vai ser um trabalhão para uma saída rápida. Mas assim que atravessa a rua, você é parado pela polícia. Você fica confuso, pois não fez nada de errado, mas eles o prendem por estar usando pantufas após as 10 da noite. Essa regra ainda está em vigor, pois acredita-se que pantufas chulezentas atraem ratos e parasitas. Ironicamente, usar pijamas em público não é crime. Você está dirigindo pelas estradas poeirentas do oeste da Austrália. Você está escondendo algo suspeito dentro de seu veículo e está apreensivo, tentando não chamar a atenção. De repente, sua preocupação aumenta ainda mais, pois a autoridade do comércio de batatas te parou. Eles fazem buscas em seu veículo e descobrem que você está carregando quase 50 quilos de batatas. Essa lei foi sancionada em 1946 para proteger atividades comerciais durante uma época de sério racionamento de comida. Essa lei só foi derrubada em 2013. Se estiver planejando conhecer a Casa do Parlamento Britânico, lembre-se de deixar sua armadura em casa. No ano de 1313, foi declarado que ninguém poderia entrar lá vestido de metal por questões de segurança. A lei levou alguns anos para valer, e no começo foi ignorada pelo Conde de Lancaster. Mas depois do Conde ter sido acusado por ter desobedecido à lei, nenhuma outra armadura entrou no parlamento desde 1319, e a lei continua em vigor até hoje. A Grécia possui muitos monumentos históricos que resistiram ao tempo. Mas o que mais coloca isso em risco é o turismo. Para reduzir os danos, foi criada uma lei que proíbe o uso de salto alto em qualquer monumento histórico. O Odeon, um teatro feito de pedra, foi construído em 161 d.C. Hoje, os danos causados pelos passeios de turistas é visível. E não só dos saltos, mas também dos 27 quilos de chiclete encontrados entre as fendas. Então, comer e beber lá também foi proibido, juntamente com os saltos. Você está soltando pipa no estado de Vitória, na Austrália, uma atividade aparentemente pacata e inofensiva. Mas não se assuste se a polícia aparecer de repente. Uma lei criada em 1966 alega que se você soltar pipa e incomodar alguém que esteja por perto, você será multado. E pode acreditar, a multa é salgada. Mas considerando a imensidão da Austrália, não deve ser difícil encontrar um lugar para soltar pipa sem incomodar ninguém. Em Oklahoma, nos Estados Unidos, cuidar do bem-estar dos cachorros é tão valorizado que é ilegal fazer careta para algum cão. Você pode ser multado por causa disso e até receber uma punição mais severa. Apesar de ser estranha, essa lei deveria ser universal, você não acha? A menos que o cachorro tenha feito a careta primeiro. Estamos indo para o Oriente Médio. Há um grande deserto aqui e está completamente escuro, exceto em um local. É um grande círculo que brilha com uma luz laranja. A cratera Darvaza. Ela é apenas um queimador de gás gigante. Anos atrás, geólogos encontraram gás no local e começaram a fazer a mineração nele. Mas quando escavaram, depararam-se com um vazio no subsolo. O vazio desabou e formou uma cratera, que tem a largura de meio campo de futebol e a profundidade de um prédio de 5 andares.
O gás começou a sair pelas rachaduras e, como os animais costumavam pastar perto desse local, os geólogos decidiram atear fogo nessas saídas de gás para acabar com a fonte. Eles pensavam que o fogo cessaria em 1 ou 2 dias, mas, se você fizer uma visita à cratera agora, verá que esse portal para o submundo ainda está queimando, e isso já dura quase 50 anos. Em 2013, um homem desceu até o fundo da cratera em chamas pela primeira vez. Ele coletou muitas amostras diferentes lá, e os cientistas conseguiram achar bactérias que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Elas ficam bem à vontade no fundo dessa frigideira que nunca para de queimar. Em 2009, um homem em L'Aquila, na Itália, viu luzes piscando e se movendo acima do calçamento da rua. Ele imediatamente soube o que fazer e levou sua família para um lugar mais seguro. Apenas alguns segundos depois, um enorme terremoto de magnitude 8,3 atingiu toda a região. Seu conhecimento sobre as luzes estranhas salvou a vida dele e de sua família. Então, quais são esses sinais misteriosos? Durante séculos, as pessoas interpretaram as luzes como algo de outro mundo. A comunidade científica não as levava a sério, apenas as relacionou a uma falsa lembrança, um truque mental ou pura imaginação. Com a introdução de câmeras de vigilância e smartphones, a quantidade de evidências cresceu enormemente. Agora a conexão é óbvia. As luzes aparecem e acontece um terremoto. Então, os especialistas finalmente passaram a levar isso a sério e começaram a pesquisar a verdade. Mas depois de anos de estudos, até hoje, os geólogos ainda não têm certeza de qual é a origem das luzes, mas reconhecem 5 tipos delas. Flashes brilhantes que iluminam o céu, parecendo um raio de tempestade ou um flash forte de máquina fotográfica. Raios no céu que podem parecer colunas de luz. Chamas de tamanhos diferentes que atravessam o solo. Brilhos difusos sobre as montanhas. E bolas de luz em movimento lento que podem ser interpretadas equivocadamente como raios globulares. Outro fenômeno atmosférico igualmente pouco compreendido são esses raios mencionados. Eles podem flutuar e explodir, deixando um odor sulfúrico para trás. Mas, ao contrário do raio globular, essas luzes de terremoto esféricas parecem ser inofensivas. Isto é, se você não considerar o que está por vir depois. Mas, com todos esses tipos de luzes, os especialistas não conseguem saber de que forma exatamente elas estão relacionadas aos terremotos, pois não aparecem apenas antes do impacto. Algumas foram relatadas durante e após os eventos. Elas também podem aparecer com outros fenômenos, como quedas de meteoritos, erupções vulcânicas ou auroras. Por enquanto, os cientistas só conseguiram apresentar teorias para explicar o inexplicável. Um dos estudos mais recentes afirmava que as luzes eram fios de eletricidade rompidos durante um terremoto. No entanto, essa teoria não explica de que forma o fenômeno foi observado centenas ou mesmo milhares de anos atrás, como no antigo conto chinês das nuvens com aparência de dragão surgindo no céu, anunciando um próximo terremoto. Ou, ainda, quando o antigo historiador romano relatou enormes luzes parecidas com chamas explodindo pouco antes de ocorrer um grande terremoto. Por isso, a teoria dos fios de eletricidade foi rapidamente descartada. Outra possibilidade sugeria que era vazamento de gás. Durante um terremoto, as rochas subterrâneas se expandem e encolhem com a pressão e o calor. Isso abre e fecha pequenos espaços entre elas. Diferentes gases passam por essas novas aberturas. O radônio, por exemplo, pode ser liberado durante a atividade sísmica, podendo ionizar o ar e tornando-o eletricamente carregado. Porém, o radônio não faz isso o suficiente para formar faíscas brilhantes de luz. Essa teoria está próxima, mas ainda não chega lá. Uma das teorias mais aceitas é que a origem dessas luzes pode ser a eletricidade que vem do subsolo. Quando as rochas ígneas subterrâneas, aquelas que se formam a partir do magma nas profundezas da Terra, estão sob estresse, liberam oxigênio ionizado ou eletricamente carregado. Ele viaja pela superfície e sobe para a atmosfera, onde forma um campo elétrico localizado. Isso pode produzir breves flashes de luz visível. Alguns não são tão rápidos e podem durar minutos. Então, lá está você, dirigindo por horas durante a noite. Não deu para dormir, então sua mente está por um fio. Você para o carro e sai para esticar os membros. Olha para o céu e vê um lindo nascer do sol. Uau! Espera! Tem 3 sóis no céu! Você esfrega os olhos, mas não adianta. Ainda tem 3 estrelas brilhantes no céu. Não, nosso astro-rei não se dividiu em 3.
nem foi visitado por outras 2 estrelas. Isso é chamado de parélio e ocorre principalmente durante as geadas fortes. Pequenos cristais de gelo no céu desviam a luz. Como resultado, você pode ver 3 pontos brilhantes no céu em vez de apenas um. Esse fenômeno é oficialmente chamado de halo. Normalmente é apenas um círculo ao redor do Sol. Dá até para ver uma auréola à noite também. Basta olhar para um poste de luz e você verá um círculo brilhante ao seu redor. Às vezes, a auréola pode assumir uma forma mais sofisticada. Se houver muito gelo no ar, a luz ficará ainda mais distorcida, assim como em uma sala com uma dúzia de espelhos. Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano. Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer. Enquanto você olha para o horizonte, ele começa e a borda do sol aparece. Um pouco mais e... espere! O sol começa a se dissolver no céu. Depois de alguns momentos, fica escuro novamente. E apenas 1 minuto depois, o verdadeiro sol mostra a cara. Foi o mesmo efeito de curvatura da luz que você viu antes com os 3 sóis. Só que agora, a luz está curvada verticalmente e não horizontalmente. E em vez do sol, apareceu seu reflexo em cristais de gelo no céu. Continuando. Esta nuvem parece um dinossauro. E esta parece um gato. E esta... uau! Parece que estas nuvens estão caindo. Ah, ufa! São só nuvens mamatos. Por causa do formato, elas parecem pedaços de nuvens prestes a cair no chão. Bem, isso não vai acontecer, mas é melhor você começar a procurar um abrigo de qualquer maneira. Elas são um sinal de que uma forte tempestade está chegando. É preciso muito ar úmido com cristais de gelo na parte superior e ar seco na parte inferior para que elas se formem. Aí, correntes verticais de ar surgem entre essas camadas e essas correntes deixam as nuvens com a forma de um cérebro humano. E esta nuvem gigante parece uma cúpula que vai cobrir uma cidade inteira. Na verdade, é exatamente isso que acontece. Uma enorme delas cobre uma grande área e depois chove forte. Às vezes tem tipo uma cara bizarra, como nestas fotos. Parece mais com várias nuvens gigantes de espaguete, ou até mesmo em forma de vermes gigantes. Esse fenômeno pode ser visto com frequência na Austrália e é chamado de Morning Glory. E acontece porque um vento forte torce partes da nuvem em ambos os lados. Então a enorme camada de massa de ar se divide em faixas grossas. E às vezes, você pode ver nuvens no céu feitas de pássaros. Uau! Daquelas que se movem rapidamente e mudam de forma. Ficam mais transparentes e depois mais densas e escuras de novo. Os pássaros parecem estar envolvidos em algum tipo de dança ou performance, mas eles não estão fazendo isso pela beleza ou pela multidão de espectadores aqui embaixo. Estão fazendo isso por proteção. Quando se agrupam dessa maneira, intimidam as aves de rapina. Uma águia ou falcão teria dificuldade em escolher um único alvo entre um número infinito de pássaros. E eles se movem rapidamente, cobrindo uns aos outros. Os peixes ficam amontoados nos cardumes da mesma maneira. Uma nuvem assim pode assustar um predador faminto. Pegue seus óculos de sol e você está pronto. Este fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem formar um anel assustador ao redor da Lua à noite. A natureza envia sinais antecipados de desastres de muitas maneiras diferentes. Árvores em forma de J podem significar que um deslizamento de terra está chegando. Como o chão está se movendo lentamente, as árvores crescem nessa forma super fotogênica. Tente encontrar uma área plana e evite chegar perto delas, a menos que você tenha uma força sobre-humana. Outro fenômeno sobrenatural que pode ser visto no deserto é uma cachoeira de areia. Quando o vento traz muita areia para a beira do cânion, ela começa a cair. Agora amplifique esse efeito em 100 vezes e você terá uma cachoeira de areia na Arábia Saudita. É realmente como as cataratas do Niágara, só que sem uma gota d'água. Os moradores dizem que esse fenômeno alerta para uma tempestade de areia iminente. Se você vir um cadeado assim na maçaneta do seu carro, poderá encontrar um bilhete junto com um número para ligar. O número é de um golpista ou ladrão que está pelas redondezas, esperando que você ligue para te cobrar para remover o cadeado. Depois de transferir o dinheiro, o golpista dará informações sobre onde encontrar a chave. Geralmente ela não está muito longe do carro. Ele sabe que se você remover sozinho, estragará a pintura.
O melhor que você pode fazer é chamar a polícia imediatamente. Aqui estão alguns truques na manga dos safados ladrões de carros que não querem que você saiba. Os carros mais antigos são os favoritos deles, com décadas de conhecimento de como acessá-los. Eles sabem que esses veículos não têm alarmes, que abrem o vidro manualmente e não têm nenhum dispositivo de rastreamento. Só de pensar em um alvo tão fácil de roubar assim é o suficiente para deixá-los empolgados. Carros com mais de 20 anos preenchem os requisitos para todos esses alertas. Embora você possa pensar que seu carro é tão velho que não tem muito valor, os ladrões querem principalmente as peças dele. Peças de carros antigos valem muito mais do que você imagina. Fornecê-las ao comprador certo faz valer a pena correr o risco. Uma maneira fácil de evitar que seu carro antigo seja roubado é simplesmente colocar uma trava no volante. Só o fato de avistar uma já irá afastar qualquer um que esteja agindo de forma suspeita nas proximidades. Muitas vezes o ladrão não é atraído pelo carro em si, mas pelo que tem dentro dele. Seu iPad ou outros dispositivos eletrônicos claramente visíveis no assento seriam um roubo fácil. Eles não se incomodam em arrombar, pegar e sair correndo rapidamente. Algumas centenas de dólares em equipamentos por alguns segundos de trabalho é uma situação muito atraente. Certifique-se de guardar bem seus objetos de valor, de preferência em um dos muitos compartimentos escondidos ou trancá-los no porta-luvas. Estatisticamente, 1 a cada 6 proprietários de carros em bairros seguros mantém uma chave reserva dentro do veículo. Alguns acham que isso é inteligente e pode ajudar a economizar tempo caso deixem a chave principal em casa. Os meliantes circulam por bairros tranquilos tarde da noite regularmente, verificando todos os carros até acharem aquele que pode ser lucrativo. Seja sempre muito cuidadoso com suas chaves. Os estacionamentos públicos são enormes e podem se estender por grandes áreas. Eles também são uma mina de ouro para aqueles que espreitam silenciosamente nas redondezas, de olho nos carros mais distantes das câmeras de segurança. Geralmente falta uma segurança decente nesses estacionamentos gigantes, então tente encontrar o melhor local mais próximo das lojas. Existem maneiras de estacionar seu carro para dificultar que seja rebocado ou que saiam com ele. Estacione-o de modo que a frente fique voltada para alguma coisa, garantindo que tenha um obstáculo, como um poste ou um guarda-corpo ali. Se você estiver estacionando na rua, vire o volante em direção ao meio-fio, travando-o no lugar para dificultar o roubo em todos os sentidos. Você acreditaria que esses ladrões de carros também têm comunidades próprias? Cada ladrão tem sua própria especialidade de uma marca ou tipo de carro. Eles trocarão informações com os outros bandidos. Portanto, se a experiência do vigarista não for suficiente para acessar seu carro, ele conhecerá alguém que negocia o conhecimento por algo viável em troca. Carros com alarmes são ótimos para intimidar os ladrões. Se o seu carro é um pouco desatualizado, não há mal nenhum em colocar um adesivo falso nele. O adesivo por si só é suficiente para desencorajar um ladrão em potencial, pois ele examina rapidamente as opções que tem disponíveis. A maioria das pessoas tem certeza de que um carro mais novo é mais seguro com tecnologia inovadora para protegê-lo. Mas, ultimamente, existem formas mais novas e mais sofisticadas de roubo de carro. Os sistemas sem chave dos carros usam um processo simples por meio de tags e smartphones. O uso de um sinal de curto alcance permite que o proprietário acesse seu veículo e dê partida no motor. Ladrões de retransmissão usarão transmissores sem fio trabalhando pareados. Um vai segurar seu dispositivo perto do dono do carro, capturando o sinal que seja especificamente relacionado com a chave digital. Em seguida, ele o retransmite para o veículo-alvo. O cúmplice, ficando mais perto do carro, obtém o sinal do relé, enganando o carro e fazendo-o pensar que a chave está dentro do alcance. Uma vez que o ladrão entra no carro, o processo pode ser repetido e dando facilmente partida no veículo. A partir daí, todo o sistema pode ser reprogramado para responder a uma nova chave. Eles podem usar o mesmo processo apenas abrindo as portas e acessando o conteúdo valioso de dentro do carro. Isso garante que o ladrão pode retirar o que quiser sem disparar alarmes nem quebrar vidros. Outra forma de enganar esses modelos mais novos é por meio de seus diagnósticos. Com tudo o que foi instalado nos carros nos últimos 10 anos, copiar a mesma tecnologia e software permite que os sistemas sejam facilmente compreendidos e vulneráveis. Especialistas em informática desenvolvem facilmente dispositivos que se conectam às portas principais, inicializando o software do veículo, e a partir daí podem programar sua própria chave em branco. Para evitar essas preocupações dos tempos modernos, tenha cuidado ao deixar o carro em uma área pública. Certifique-se de ouvir as travas funcionando e inspecione à distância se não há alterações nos espelhos retrovisores laterais.
Quando você deixar as chaves durante a noite na sua casa, coloque-as em uma lata de alumínio ou em uma caixa com bloqueio de sinal, garantindo que seu carro não seja hackeado enquanto você dorme. Ou simplesmente desligue sua chave quando não a estiver usando. À medida que a tecnologia continua a progredir, os aplicativos continuarão a se desenvolver. Eles não apenas travarão e darão partida no seu carro, como também serão capazes de controlá-lo. Essas tecnologias escaladas trarão novos métodos avançados para acessar o seu carro. Para combater isso, certifique-se de que todo o seu software esteja atualizado e proteja seu código de entrada com algo melhor do que uma senha. Os bandidos preferem veículos mais antigos, mas os roubos de carros sem chave estão crescendo exponencialmente, representando já a maioria atualmente. Os ladrões estão desenvolvendo rapidamente como se adaptar à nova era dos veículos que estão ao alcance deles. Embora existam medidas de proteção para carros mais novos, a tecnologia é apenas para o curto prazo. Ao comprar um modelo mais novo, esteja sempre aberto a quaisquer opções de segurança disponíveis. Vai saber o que o futuro reserva para a segurança do seu carro inteligente. Considere comprar uma babá eletrônica e escondê-la no banco de trás. Isso garantirá que você tenha um sistema de monitoramento de vigilância bem acessível, pronto para te alertar sobre uma invasão repentina. Fazer ligação direta nos carros antigos é a principal forma de roubá-los. Portanto, instale um interruptor para cortar a corrente do motor do seu carro. Um profissional pode instalá-lo em vários locais do veículo. Isso irá garantir que a energia não terá como chegar à ignição e nenhum ladrão conseguirá sair com ele. Instale uma direção removível e leve-a consigo quando não estiver usando o carro. Os ladrões não carregam seu próprio volante sobressalente, independentemente do talento que eles pensem ter. Um veículo sem direção manterá os ladrões bem longe. Uma trava de direção também é uma ótima opção. Ela protege completamente o volante e funciona de forma parecida com as travas de direção dos carros mais antigos. Estadias prolongadas em um estacionamento ainda podem ser arriscadas sem o volante. Uma trava de roda é uma ótima opção alternativa. Embora leve muito tempo para instalar, ela servirá como uma excelente maneira de intimidar os bandidos, pois eles não conseguirão ir embora com seu carro. Por causa da rapidez com que os criminosos precisam agir para entrar em um carro e escapar, eles não têm tempo para procurar nos veículos por algum dispositivo de rastreamento. Embora os carros mais antigos não tenham essa tecnologia, eles estão facilmente disponíveis para compra. Você pode facilmente esconder um rastreador GPS dentro do seu carro, já que alguns deles são menores que um telefone. Isso dará a você e às autoridades uma vantagem ao rastrear seu adorado possante. Nos Estados Unidos, um carro é roubado a cada 36 segundos em média. Os 10 carros mais roubados são a picape Dodge, o Honda CR-V, o Toyota Corolla, a picape da GM, o Nissan Altima, o Toyota Camry, o Honda Accord, o Honda Civic, a picape Chevrolet e a picape Ford. Uma perda de 7,4 bilhões foi estimada em 2020 devido a roubos de carros. Foi o maior valor em 10 anos, e é lógico esperar que os números continuem a crescer ainda mais. Dada a variedade de carros dentro da área-alvo dos ladrões, fica claro que todos os carros são alvos em potencial. O seu está na lista? Em muitas cidades e florestas dos Estados Unidos, há nas árvores demarcações coloridas que parecem estranhas para quem não é dali. Na verdade, a maioria dessas demarcações é usada por dois motivos: para que as árvores sejam as únicas cortadas ou as únicas preservadas em meio ao resto, e para que todos vejam as delimitações de uma mata que tem dono. Não há regras específicas que definem a cor ou o formato das demarcações, mas as mais comuns para corte são linhas azuis. As demarcações para árvores a preservar geralmente são laranjas ou amarelas. Árvores dentro do perímetro urbano costumam ser marcadas para corte com linhas ou pontilhados vermelhos, alaranjados ou amarelos. Se você vir uma demarcação dessas em alguma árvore e seu carro estiver estacionado por perto, é melhor colocá-lo em algum lugar mais distante, para não correr o risco de ser amassado quando alguém cortá-la. As árvores de uma mata podem ser marcadas para a preservação por terem buracos bons para animais viverem ou por terem ninhos em seus galhos. É uma prática frequente deixar certas árvores intactas para que os pássaros ou animais que vivem nela ou a visitam não sejam incomodados. Árvores grandes e saudáveis que produzem sementes e frutos também são marcadas para preservação, pois muitos animais e passarinhos se alimentam do que elas produzem. Árvores doentes podem ser preservadas também, caso pica-paus gostem delas. Isso significa que há muitos insetos dentro dos troncos que servem como comida para os pássaros.
Demarcações coloridas em árvores de uma floresta também podem significar que alguém é dono daquela área e que deseja que todos saibam disso. Essas marcas podem ser feitas com qualquer cor e formato, mas sempre têm duas características específicas. A primeira é que as marcas são feitas em árvores que formam mais ou menos uma linha reta, o que faz sentido, já que é a delimitação de um território. E a segunda característica é que, de acordo com as regras de demarcação, as marcas sempre precisam estar próximas umas das outras, para que a próxima fique bem visível nas duas direções. Tem gente que acredita que as marcas amarelas das árvores em cidades dos Estados Unidos são feitas apenas em nogueiras do Japão fêmea, mas não há evidências disso. Mesmo assim, existe um mapa detalhado dessas árvores em Nova York e em Washington, D.C. As fêmeas dessas nogueiras, também conhecidas como ginkgo biloba, merecem um mapa com sua localização, pois seus frutos fedem demais. Se pela sua cozinha já passou um pedaço de manteiga que azedou, provavelmente você conhece o cheiro. Essas árvores foram levadas para os Estados Unidos nos séculos 18 e 19, quando uma onda de experimentar coisas novas e exóticas estava muito forte no país. Como essas nogueiras são árvores muito robustas e conseguem suportar condições climáticas extremas, acabaram se popularizando por lá. Muitas cidades as plantaram para arborizar mais a região, mas infelizmente muitas eram fêmeas. Para evitar que as árvores levem seu cheiro desagradável para as cidades, eles borrifaram um líquido especial nelas para impedir a frutificação. Esse líquido é seguro para pessoas e animais, então não é preciso se preocupar se você passar em um local em que os funcionários de manutenção estejam borrifando nas árvores. As demarcações coloridas podem ser vistas em ruas também, não só em árvores. Se você estiver caminhando por alguma cidade do Tio Sam e vir uma linha vermelha na calçada, por exemplo, significa que existe uma rede ou um cabo de energia debaixo de seus pés. Essas linhas são vermelhas para se diferenciar das demais, pois se alguém escavar o local e danificá-las, pode causar um problemão, talvez até maior que um vazamento de gás. As linhas laranjas significam praticamente a mesma coisa, só que mostram que existe uma linha ou cabo de telecomunicações ou sinal ali. Essas coisas não carregam eletricidade, então danificá-los não oferece tanto perigo, só que acaba causando um transtorno enorme para quem mora naquele quarteirão. Por exemplo, se um cabo óptico se partir, uma região grande pode ficar sem internet até que o dano seja reparado. As linhas amarelas mostram que há gás natural, óleo, vapor, petróleo ou algum outro condutor de material inflamável debaixo da pavimentação. Essas linhas geralmente são desenhadas de um jeito que indica a direção em que o cano está lá debaixo, pois sempre ficam no meio dele. O amarelo é uma cor tão alarmante quanto o vermelho, e faz total sentido. Um cano de gás quebrado e uma faísca são a receita perfeita para um enorme desastre. Linhas verdes mostram que há uma rede de esgoto ou algum dreno subterrâneo ali. Quebrar uma rede dessas pode custar a carreira inteira de um operador de escavadeira. E não é à toa. Imagine a bagunça que faria. Além de o conteúdo da rede de esgoto ser liberado, formando uma nojeira na superfície, os danos nos canos certamente custariam uma fortuna e atrapalhariam a vida de centenas de pessoas que moram naquele bairro. Como a água é tradicionalmente representada com azul, faz sentido que as indicações de fontes de água potável sejam dessa cor. Danificar uma dessas não é tão ruim quanto quebrar um tubo de petróleo ou um cabo de energia, mas causará problemas para quem vive ali perto. Em cidades grandes, porém, não é algo tão importante, já que a água potável geralmente é de fácil acesso. Quebrar um cano de água traz mais problemas para o projeto de escavação ou construção, já que a água vai fluir para todos os lados, fazendo uma bagunça. Demarcações roxas também indicam presença de água, mas a potável. Linhas dessa cor significam que há uma fonte de irrigação ou de água residual ali embaixo. Essa água é captada de jateamentos de areia ou de processos de lavagem e normalmente é usada em indústrias ou para regar jardins. Ela não serve para beber, mas as consequências de quebrar um cano que carrega essa água são praticamente as mesmas em relação à água potável. A bagunça será igual. Demarcações em rosa no chão são deixadas por topógrafos. Quando existe uma disputa judicial por limites de propriedade, por exemplo, um topógrafo particular deixará linhas cor-de-rosa no chão para demarcar território. Elas também podem ser feitas em canteiros de obras pelo mesmo motivo. Linhas, pontilhados e alguns X brancos marcam o território de uma futura rota ou limites de escavação. Significa que aquele lugar será escavado em breve. As demarcações brancas geralmente indicam o local exato em que o buraco será feito. Elas são o primeiro passo antes de qualquer serviço ser realizado.
Depois, funcionários de manutenção da cidade investigarão se há alguma instalação debaixo daquele local que deve ser evitada. Se não houver nenhuma, nem conflito entre a escavação e as instalações subterrâneas, vamos falar sobre isso depois. O serviço de perfuração poderá ser iniciado. As demarcações em cidades também podem ser feitas em outros formatos, e não só linhas. Por exemplo, você pode ver um H desenhado no chão. As duas linhas paralelas mostram as bordas dos canos ou cabos que estão ali embaixo, e a linha central que os conecta está ali para facilitar a medição da largura. Pode haver também o nome da empresa que fez a instalação do cano ou cabo que está perto da letra H. Um diamante também é outro formato comum em demarcações no chão. Ele pode, ou não, ter duas linhas paralelas marcando as bordas do condutor que está ali embaixo, enquanto o formato de diamante indica o tamanho aproximado do que está debaixo dos seus pés. Algumas demarcações parecem mais grafite, com um monte de símbolos misteriosos e letras, mas geralmente são abreviações e códigos para funcionários da prefeitura ou construtores. Por exemplo, você pode ver um X ou um quadrado branco desenhados no chão para marcar uma área que será futuramente escavada. Aí, os funcionários da prefeitura escreverão um NO, seguido do nome abreviado da instalação que está ali embaixo. Você pode concluir que nenhuma escavação poderá ser feita ali, mas é justamente o contrário. NO significa No Conflict, então está escrito que não haverá conflito entre redes elétricas, canos ou qualquer outra instalação subterrânea e o plano de escavação proposto. As abreviações também são escritas na cor da instalação a que se referem. Por exemplo, se houver um NOG escrito com tinta amarela em um quadrado branco, significa que o local pode ser escavado sem medo de que uma tubulação de gás, por isso a letra G, seja afetada. E se houver algum cabo de telecomunicações lá de baixo, os serviços da prefeitura desenharão um NO alaranjado e depois o nome abreviado da empresa que instalou os cabos. Outra forma de dizer a mesma coisa é desenhar o tipo de instalação subterrânea e fazer um X em cima dele. Um G amarelo, às vezes dentro de um círculo, significa que há uma tubulação de gás ali embaixo. Se ela estiver com um X, é porque não há problema algum em escavar aquela área. Nenhum tubo de gás será danificado.